subir aqui o meu microfone. Olá, gente linda! Um café, elas e a política com você. Como você está? Está bem, né? Sentindo no meu coração que você está bem. Se você não estiver bem, lembre-se que Deus te ama. Te deu a vida e você é especial. De tantas pessoas, de tantas possibilidades, Deus escolheu você. E Ele está contigo onde quer que você esteja, em todas as situações. Não esqueça disso. Um grande abraço para todas as mulheres que nos seguem, que estão com a gente, todas as pessoas, os homens de boa vontade também. Boa tarde, Gladys. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, nossos ouvintes. Boa tarde, Esther, que é a nossa convidada. Vocês já vão estar conhecendo ela. E é isso aí. Já estava com saudades aqui de volta, né? Ah, com certeza. A gente fica uma semana, às vezes 15 dias, quando acontece algum contratempo na vida da gente, a gente reprisa, então a gente não vem fazer ao vivo. Mas hoje é ao vivo, nesse momento, a gente está gravando, né? Isso mesmo. Às vezes as pessoas vão nos assistir, vão ouvir o nosso podcast também num outro momento, né? Porque o Facebook vai entregar para elas num outro momento. Mas quem estiver com a gente nesse momento, estamos aqui. Gente linda, hoje a nossa convidada é maravilhosa. Dá uma olhadinha no rosto dela. Uma jovem muito linda. Até coloquei no nosso card. Procuradíssima, requisitadíssima, Esther Pinheiro, personal trainer, mulher guerreira, mulher maravilhosa. E hoje vai contar para nós a sua história, vai contar a sua experiência. E ela fala bastante, hein, Esther? Fala. É falante essa menina. Ainda bem, né? Porque a gente fala tão pouco, né? Eu também. Tem segredinhos aí que ela vai contar um pouquinho. Vamos cutucar um pouquinho, né? Vamos, com Não vamos certeza, contar como tudo. todos que passaram por aqui, né? Esther, seja bem-vinda. Boa tarde. Fala bem pertinho do microfone para que possam te ouvir. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Gladys. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, né? Primeira vez que estou participando de um podcast e vai ser maravilhoso. Está debutando. Né? Não, e ela já foi convidada para outras coisas maravilhosas que eu sei, né? Mas a gente chegou primeiro aqui no podcast. Opa, que bom, é mesmo? Então, com certeza. Isso aí. Esther, nós gostamos de saber bem a história da pessoa desde o comecinho. A gente quer saber como é que era a menina Esther. Se você lembra, eu digo assim, quando que a gente se lembra por gente, né? Puxa, eu sou um serzinho. De quando? De que idade? A partir de que idade você lembra de algumas coisas da tua infância, da família, que tu pensa, que tu consegue lembrar? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Isso. A gente fecha o baú da gente e as coisas lá do começo a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente abre, ele começa a revirar. Tem uma data, uma idade que a gente lembra de algumas coisas. Você lembra da tua infância, de que idade mais ou menos? Começa a contar para a gente os resquícios dessa história. Faz o seu recorte. A gente sabe que a nossa história é grande. Morou, né? Onde você mora. Cheia de detalhes. Onde você morar, Mas você faz o teu pra gente recorte e conta um aquilo que dá para a gente entender um pouquinho da tua história. Então, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre e morei até os 13, né? Eu morava com meus pais. E a nossa família, né? Por parte de pai. Microfone. Mais longinho. Puxa mais perto. Isso. A nossa família morava toda próxima, os irmãos, né? Dos meus pais. E a minha mãe era natural de Três Passos. Não sei se vocês já ouviram falar no Rio Grande do Sul. Sim, eu sou do Rio Grande do Sul também. Do Rio Grande do Sul também. E era tudo próximo. Os primos, tios ali. Nós moramos ali até os meus 13 anos. Com 13 anos, o meu pai ele resolveu se mudar para Arroio dos Ratos. Já ouviram falar? Já. Falar também. 70 quilômetros de Porto Alegre, dá mais ou menos ali. Ele tinha um relacionamento meio difícil com um dos meus tios. E aí ele falou, não está dando certo, vamos para lá. Só que Arroio dos Ratos é uma cidade muito pequena. Então, assim, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento, quem quer crescer, é meio complicado. Tanto que ela é uma região carbonífera, né? Então, toda ela por baixo foi tirado carvão. E não pode ser construído prédio com mais de 3 andares, senão afunda. Então, não tem como fazer, assim, esse crescimento da cidade. Mas, enfim, vou voltar um pouquinho na minha infância. Morei com meu pai e com minha mãe. Tinha uma tia, uma irmã da minha mãe, que eu era apaixonada por ela. Sou apaixonada por ela como mãe também, a tia Santa, sempre falo. E ela trabalhava de segunda a sexta numa casa, então, de família, e morava lá. E ela só ia nos finais de semana. Então, sexta-feira de tardezinha, ela já chegava lá para ficar com nós. E eu já esperava ela e ia correndo. Ai, a tia Santa chegou, a tia Santa chegou. Sempre tem aquela tia que a gente, né, tem ela pego um pouquinho melhor muito, assim, a minha infância, porque ela me tratava como filha também, né? Porque ela não teve filhos, não teve marido, por opção dela, não quis casar. Então, ela me tratava como filha. Mimava, né? Mimava. Era um amor incondicional por ela, assim como meus pais também.
Aí, com 13 anos, ela acabou indo morar com meus avós, né? Que moravam em Três Passos ainda por parte de mãe. A minha avó, o meu avô, não cheguei a conhecer por parte de pai. Ele acabou se matando, então, muito antes de eu nascer. E a minha avó, por parte de pai, ela faleceu quando eu tinha 9 anos, por conta de AVC. Então, né, falta de cuidado físico, muita, né, alimentação, tudo. E os meus avós, por parte de mãe, o meu avô, se eu não me engano, foi com 6, 7 anos, não vou me recordar bem certo, câncer de próstata. Então, a gente perdeu ele. E a minha avó, por parte de mãe, ela acabou tendo mal de Alzheimer. Então, foi muito sofrido. Perdeu os avós cedo, assim, né? Mas o que aconteceu? A avó, por ela ter mal de Alzheimer, quando a gente levou ela para morar junto em Porto Alegre, todo final de tarde ela esperava o vô. Que era o que ela fazia na casa lá em Campo Novo, que era onde eles moravam, que é do lado de Três Passos. Então, ela sentava, ela botava um banquinho na porta, e todo final de tarde ela pedia, e o Dorvo, ele já está vindo? E quando anoitecia, ela falava assim, por que ele não chegou? E aquilo marcou muito a infância, sabe? Porque todo dia você vê uma pessoa, que, o amor que era, né, esperando, então aquilo marcou. Então, a tia Santa, por opção, resolveu ir morar com ela em Campo Novo de volta, deixar o serviço dela, que ela trabalhava há anos, mais de 30 anos na casa da Dona Madalena, e voltar com ela para Campo Novo, para deixar, né, o finzinho da vida dela lá onde ela estava acostumada. Cuidar da mãe. Mas a avó, infelizmente, também não aguentou muito, 2 anos, até eu acho que por conta mesmo de ter perdido ele, sabe? Com certeza. E daí a tia Santa resolveu ficar lá sozinha. E não voltou para nós, para Porto Alegre. Isso também me marcou muito, assim, sabe? Você tocou aqui numa situação que às vezes a gente não pensa muito, a questão do Alzheimer, né? Que é um mal que é uma doença que acomoda, né? Pega muitos idosos e a família sofre com isso. É uma situação bem delicada, né? E a família sofre muito, porque assim, você presencia no dia a dia situações que você não esperava, sabe? E aquele esquecimento causa dor para o familiar. É muito sofrido. Quando você vê a pessoa, ela esquecendo de ir ao banheiro, ela esquecendo de comer, ela esquecendo de tomar água, isso é muito doloroso. Porque quando você vai falar com ela, que tentar fazer ela comer, ela ir no banheiro, e ela não quer... Em alguns momentos lembra de coisas que a família também tenta superar. Por exemplo, a morte do seu avô, né? Família é uma dor que a família supera para passar. E ela ali esperando, né? Sim. E ao mesmo tempo esquece daqueles que estão cuidando, às vezes quem quer você, né? O mais engraçado é aquela memória que tem lá do passado. Aquele Aquela recorte memória não que- esquece. O que esquece, né? É o presente. É o presente. As coisas do dia a dia. Mas, nossa, aí a tia Santa foi para lá. O que aconteceu? A tia Santa, ela tinha uma vida muito ativa. E ela foi para lá e ficou sozinha. Ela ficou com mal de Alzheimer. Querida, de ficar sozinha, né? E Solidão. aí a gente tentava trazer ela com a gente e ela não queria, porque ela falava que ela queria falecer lá na casa onde o vô e a avó moraram também. Então foi muito difícil, sabe? Vocês conseguiram tirar ela da casa ou tiveram que deixar? Então, uma outra prima da minha mãe acabou levando ela para Porto Alegre, mas ela foi contra a vontade, ela foi achando que ela ia voltar, que era só um passeio. Então ela começou a pedir todos os dias que ela queria voltar para casa dela. Que engraçado que ele não esquecia, né? De que era casa. E ela acabou se entregando. Querida. Ela acabou se entregando. Ela não queria mais comer, ela não queria mais nada, porque o único sentimento que ela queria era voltar para lá. Com que idade ela teve Alzheimer? Ela teve Alzheimer com 70, eu acho, com 69, 70, e daí ela faleceu com 76, 78, foi mais ou menos ali. Querida, né? Nosso grande abraço às famílias que enfrentam essa dificuldade, né? E cuidam dos seus entes queridos, porque não é fácil. E hoje em lembrando dia a gente observa que também a questão do cuidador para essas questões, né, não só Alzheimer, mas quem que cuida de quem é cuida, bem né? difícil, né, o cuidado de quem cuida e o cuidador também, né, não é assim tão fácil de dizer, não, vou achar alguém que vai cuidar. E geralmente são as famílias que acabam assumindo e fazendo esse papel, sim. Eu até falo para minha mamãe, eu digo assim para ela, ó, exercita, né, lê bastante, tenha o cérebro ativo, para não deixar que a doença chegue. Diz que a caminhada, o contato com Isso. pessoas. O que acontece? Por que a doença, o Alzheimer chega?
por causa de não estimular o cérebro, né? Não trazer coisas novas Às também. vezes a gente fica sozinho ali, não, acho que tá tudo bem, eu só vou limpar a casa, eu só vou entrar nessa rotina ali, não preciso ler, não preciso conversar com outras pessoas, não preciso ter um contato com o mundo exterior. Precisa, com certeza, né? E o cérebro da gente, ele vai apagando aquilo que a gente não usa, né? Sim. Então, se você não colocar coisas novas e exercitar ele para que ele possa se multiplicar, vai morrendo as células, né? Atividade. A plasticidade dele vai diminuindo, né? Eu se for falar de atividade, eu falo atividade é bom pra tudo, né? Tá, e quando a sua tia faleceu, você tinha que idade? Você já estava mocinho ou era menina ainda? Não, eu já estava mocinha. Quando a tia faleceu, eu já estava com os meus 20 anos. 20 anos. Então, assim, eu não pude nem ir no velório dela, porque eu já morava em Santa Catarina. A gente foi... Deixa eu recapitular, então, para vocês entenderem. Fomos morar em Arroio dos Ratos. E eu tive um relacionamento meio difícil com meu pai e com a minha mãe. Eu sou adotada deles, né? Você é a única filha? Tem mais Sou filhos? a única filha deles, sou adotada deles. Gratidão. E a gente sempre teve um relacionamento meio difícil com meu pai e com a minha mãe, por conta que eles eram da Assembleia na época, né? Nada contra a Mas tem religião. uma Mas rigorosidade ali, né? eu estava mocinha, né? Eu estava com meus 12, 13 anos. Então, eu já queria usar uma roupa mais bonitinha, eu queria usar uma maquiagem. Queria pôr as perninhas de fora, né, dona Esther? É que a outra adolescência, né? Um Entrando, outro né, olhar na também. flor da idade ali. Que também era difícil deles entenderem hoje, até as famílias também entendem, mas sabe que vão passar por isso também. E não tem mais como segurar tanto como era antigamente. Os 12 né? anos, ele é bem marcante, né? Porque pra gente, muito. pra mãe, é uma criança, um bebê ainda pra gente. Não, e meu Mas pra pai menina, mesmo, né? os hormônios estão à flor da pele, tá tendo uma mudança enorme. Aí o pai foi lá, adotou uma menina, era a menininha dele, né? Então, ele não queria de jeito nenhum. Claro. E aí eu fui ficando, né? Fui ficando Mocinha. revoltada. Tanto que quando eu fiz meus 15, aí um dia eu saí, né? Meu Deus, eu lembro da minha infância, eu falo, meu Deus. Eu falei pra mãe, eu vou ir lá embaixo. O pai não estava em casa, estava trabalhando, eu vou lá embaixo, já volto. E eu tinha o cabelo na cintura. O que eu fiz? Cortou. Cortei. De revoltada. Cortei na metade das De costas rebelde? e pintei assim, sabe? Sim. Quando meu pai chegou em casa, eu levei uma tunda. Isso aí. Isso aí. Imagina. Isso aí. Daí Varada, umas varadas, uma tunda. Gostei eu da também dá. linguagem. Vai cortar os cabelos, coisa mais linda do papai. Mas eu sempre fui muito arteira, Uma né? boneca. Eu lembro que também em Porto Alegre, quando nós morávamos, eu tinha minha casinha. E eu adoro cozinhar. Adoro cozinha. E é desde pequena. Então, eu tinha um saco de ração de 8 quilos cheio de panelinha. Né? Minhas panelinhas. E a minha casinha, meu fogãozinho, minhas coisas. Só que não tava mais legal aquela comida de terrinha, de pedrinha. Eu queria uma comidinha mais de verdadeinha, né? Fazer um foguinho, às vezes. Aí o pai não estava em casa, minha mãe estava tirando o soninho do descanso. O que eu fiz? Fui na geladeira dela. Peguei as batatinhas, cenourinha, tudo que tinha. Levei pra casinha, piquei e misturei com terrinha. Eu tinha, eu acho que uns 5 anos. Só que eu sabia que eu estava fazendo errado. As crianças sabem, né? Eu Mas elas sabia, querem né? fazer. Aí o que eu fiz? Depois que eu enjoei de fazer a minha comidinha, eu escondi embaixo da casinha, né? Enterrei. Quando a mãe foi fazer, eu não lembro se era almoço ou se era janta, Não tinha ela lá não achou as coisas. os legumes. Aí o que ela falou? Ela me chamou. Ela me chamava de bebê. Bebê, você pegou as coisas da minha geladeira? Eu, não peguei, mãe, eu nem vi. Mas como é que sumiu minhas coisas aqui? Ai, a Alessia, a gente tinha um pastor alemão preto. A Alessia deve ter pego. Sim, ela ia lá abrir a geladeira e pegar, né? Aí, claro, né? Se eu não tivesse mentido, eu acho que eu não tinha apanhado. Ela foi procurar na casinha. Aí ela viu a terra mexidinha embaixo Não, se da tu conta, casinha. tu apanha. Se tu não conta, tu apanha também, né? Eu Era assim. Apanhei. Porque olha o tamanho da arte, ainda vai mentir. Mas eu lembro que ela bateu, ela falou assim, é mais pela mentira que tu contou do que pela, né? Mas nossa, eu fazia cada uma. Teve outra também, a gente tinha piscina. Eu tinha uma piscina de 1.000 litros. E aí eu fiquei na casa lavando a piscina e o pai e a mãe falaram, a gente vai no mercado e já volta. Mas isso eu já era uma mocinha, já tinha meus 7, 8. Aí eu queria fazer um mar com onda e a onda ela vem a espuminha, né? Peguei todo o sabão em pó dela e joguei dentro da piscina e comecei a encher porque fez espuma. Quando eles chegaram, bem na porta da casa a piscina ficava, quando eles chegaram, aquilo era só espuma. E ainda o que eu fiz? Eu queria o mar, eu botei areia Não, embaixo. isso vai no olho, essa água. Mas olha o que eu fiz. Eu queria o mar. Eu coloquei areia embaixo. Se virou, fez um mar, com onda e tudo. Fiz um apanhar de novo. Já que eu vou apanhar, vou fazer um mar.
Mas, enfim. Aí Não colocou o fomos- ventilador lá para fazer vento? A maresia? Mas aí fomos para Arroio dos Ratos, então, ali com meus 11 anos foi, que nós se mudamos para lá. E foi uma parte que me marcou muito, porque foi na adolescência. Então, eu saí das amizades que eu tinha, né? Saí de perto das minhas primas, fui para um lugar totalmente novo, um lugar totalmente diferente da onde eu estava acostumada, né? Essas mudanças, elas pesam bastante para a criança, para a infância, porque você não sabe que não vai mais ver tão fácil aqueles amigos. É Não, longe. E assim, infelizmente, ou felizmente, hoje em dia, pelo outro olhar que eu tenho, quando eu cheguei lá, quando eu fui para as escolas que eram lá, eu não fui bem aceita. Porque eu era a mocinha da cidade que foi para uma cidade do interior. Bem Então, diferente, com um jeitinho as diferente de meninas ser. não me aceitaram. Eu apanhei no segundo dia que eu estava lá de aula, gente. Eu apanhei porque eu não sabia Patricinha de brigar. Beverly Hills. Sim, Aham. sim. E daí foi muito difícil, assim. Eu fui ficando revoltada, né? Eu fui ficando revoltada. Daí com... E não batia, Esther? Só apanhava. Não, eu tive que aprender a bater, né? E bem, porque tu era uma contra todas. Sim, tive que aprender a brigar, mas não aconselho, tá? Adolescentes não aconselho Não é brigar, bom, não. né? Não é legal. Ainda mais nós moças, né, meninas? Então, É. Os cabelos são o primeiro que vai. sim. O rosto. Aí eu sim. comecei, até É comecei horrível. a pedir apelo para as diretoras, para as professoras, viu? Eu vou Me sair, protejam. estão me ameaçando que vão me bater. Eu tava com medo de ir Sim. para aula. Ai, que Eu horror. criei medo de ir para aula, eu fiquei com trauma, porque... Isso é triste, né, Esther? Sim. Porque a gente sabe que hoje em dia ainda existem as meninas que brigam por qualquer coisa, se arrastam, se maltratam. Gente, Mas antigamente por não que era isso? tanto assim, era diferente, né? Mas tinha, claro que a gente sabe que tinha, mas não como é hoje, totalmente diferente. Hoje tem muito mais. Só que eu vejo assim hoje que Brigam por as outros motivos. briguinhas mais hoje de escola, de adolescente, é mais por namoradinho, mais por Ah, esse sim, mundo, né? sim. Não era tipo que nem eu não tinha namoradinha, recém tinha chego lá, né? Sim. E com as roupas que meu pai fazia eu usar, não ia ter namoradinho mesmo. Como é que era? Uma saiona comprida, um short Não, comprido? porque daí pra ir pra escola, ele fazia eu usar um moletom bem largo, né? Pra não marcar. Ou um camisetão, ou Que eu... cobria tudo. Cobria tudo. Então, Sim, eu sim. parecia mais um menininho do que uma menininha. Então, um namoradinho não ia ter. Era mais assim por conta de eu ser mesmo da cidade, Sim. sabe? E elas não me aceitarem ali naquele meio, né? Então, eu fui crescendo ali. Tipo, a gente foi com 11. Aí, eu fiz meus 15 anos. Foi onde virou a minha cabeça. Fiquei mais rebelde ainda, né? E aí, eu decidi que eu queria sair de casa, que eu não queria mais ficar em casa. Então, com 16 anos... 17 anos, quando eu me formei no terceiro, tinha um grupo de amigos e amigas, eles resolveram ir para Santa Catarina para trabalhar. A gente ia alugar uma casa, todo mundo. E eu resolvi que eu ia para Santa Catarina. Terminando o segundo grau, isso, né? Isso. Só que meu pai não aceitou, né? Imagina. Sim, E eu claro fugi que de não. casa, gente. E ele não foi atrás. Então, Foi ter buscar. coitados, meu Deus, coitados. Eles só foram descobrir onde eu estava depois de 3 meses. Porque eu fugi literalmente deles, porque foi muito difícil essa minha decisão, adolescência essa com ação. eles. Sim. Foi muito difícil a minha adolescência com eles. Então, eu não me sentia mais bem de estar com eles, de estar ali com eles, sabe? E é uma realidade que a gente não conhece porque não vive dentro, mas a gente consegue imaginar as pessoas que adotam as crianças, elas pegam um serzinho que vem de uma outra, né? Que às vezes carrega lá no gene da gente, né? As cargas da genética da gente. O pai e a mãe tem outra. Aí chega na família que tem uma linha religiosa rígida. Aí você já não concorda, não entra naquele ritmo. Eu acho que deve ser uma realidade difícil Bem, para as é. famílias, né? O Isso aí. amor, ele tem que ser muito grande e o conhecimento para a pessoa também conseguir contornar todas essas dificuldades. Eu acredito que na época teus pais não tinham esse suporte de... Sim. E assim, ó, eu vejo que desde os meus 11, 12 anos eu já gostava, eu já amava o esporte. Porque eu adorava handball e futsal. Eu adorava jogar, tanto que eu tinha medalhas. E o meu pai, ele não Não aceitava. deixava, é. Porque daí a gente ia pro ginásio. Ah, você vai lá com o namoradinho, porque a namoradinha, na verdade, eu já tava querendo sabe, entrar nesse se mundo do soltar. esporte. E aí ele queria que eu fizesse outras coisas, que eu fizesse, que eu... Mais feminino, mais, Não, digamos ele, assim, mais ele queria delicado, que eu não? montasse e desmontasse computador, que eu fiz... Tanto que ele Olha. pagou vários cursos para mim. Achei que ele Mas- queria você mais balé, sei lá o quê. Não. Não? E aí eu fiz os cursos, mas não era uma coisa que eu queria. Eu queria outras, sabe? Eu queria outro mundo para mim. Então, assim, eu sempre bati muito de frente com ele, né? Provavelmente por causa do meu gene mais forte, né? Sim, Então, sim. assim, eu sempre fui atrás do que eu procurava, do que eu queria. Então, a gente se desentendia muito, né?
E quando eu fui para Santa Catarina, daí depois dos 3 meses que eu liguei para eles e falei, ó, eu tô em tal lugar, trabalhando, né? Não morram de Aí, preocupação que eu tô viva, eu tô tô bem. bem, eu amo vocês, mas, né? Mas, claro, Queridos. daí a família, assim, principalmente por parte dele, assim, falava, não, porque ela foi para lá, provavelmente vai arrumar alguém, vai engravidar ou vai se jogar no mundo da biscatice, ó, porque, né? A gente tem aqueles parentes que falam Depois isso. Já tá volta se aqui. prostituindo, já tá não sei o Aham. quê, né? E daí eu cheguei lá em Santa Catarina, se eu não me engano, eu fiquei 4 meses morando com os amigos que eu tinha. E eu falei assim, eu não quero mais morar com vocês são muito loucos. Eu vou morar sozinha. E aí eu arrumei um emprego num supermercado. Na época eu ganhava 1.300, era bastante dinheiro, Uhum, né? claro, Porque nós estamos claro. falando aí Sim, de alguns praticamente anos 13 atrás. anos É, atrás. Meu era Deus. dinheiro. Então, aí eu arrumei uma kitnet, era 350 com água e luz. E ela ainda era separada, era a sala, a cozinha e o quarto separado. O banheiro, sabe? Tinha uma areazinha. Gente, era muito Era bom. tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Ó, 2, 3 quadras do mercado que eu trabalhava. Pronto, Show. resolvido. Nossa, daí trabalhava lá no supermercado, conheci uma moça que me ensinou a mexer no caixa, minha querida Patrícia. E aí ela era a prima do meu ex-marido. Então, daí eu conheci o meu ex-marido através dela, porque eu comecei a sair com ela, comecei a ir no baile, coisa que eu nunca tinha Até aí ido. você não tinha namorado, não tinha pensado nessas Não. coisas. Aí Não tinha aquele namoradinho da escola? Assim, não teve? Só eu fugir tive das um meninas pra não namoradinho apanhar? tive um namoradinho da escola, mas Mas não era foi tudo muita proibido. coisa, porque se o pai me visse, né, eu ia Era apanhar. tudo Eu não aguentava proibido, mais. aham. Então, É. então era mais assim, né? Aí eu conheci a Patrícia e comecei a ir nos bailes, porque eu não ia em bailão, não ia em nada, né? Nem sabia. Aí eu conheci o meu ex através dela, a gente fez amizade. Aí ele resolveu pedir namoro. Acho que com 7 meses ali, daí a gente decidiu que iríamos casar, só que ele era aqui do Paraná. Então ele e a família dele também tinha ido para Gaspar, que foi onde eu morei, para trabalhar, para seguir a vida, né? E nós nos conhecemos lá. Aí resolvemos marcar o casamento, os pais dele iam voltar para o Paraná e nós íamos continuar lá. Então nós casamos na igreja, tudo. Sim. E daí voltando na Tia Santa, nós estávamos com 3 anos de casado. Então eu casei com 19 anos. Então eu estava com 22, 21, 22 foi quando a Tia Santa ela faleceu. Ah, você já era casada. Né? Eu já era casada na época. E essa prima da minha mãe tinha levado ela para lá, para morar em Porto Alegre. Mas ela foi, né, se desgostando porque ela não estava no meio onde ela estava feliz. Sim. E ela acabou falecendo. E eu não pude ir no enterro. Na época não estava muito corrida, eu trabalhava em 2 empregos, não teve como eu ir para lá, né? E isso me pegou muito porque, nossa, Era uma pessoa que se gostava e que você tinha um amor todo especial por ela, né? Meu Deus, eu E ela falo por assim, você. volta e meia eu posto, meu Deus, E os teus pais foram no teu casamento? foram. Então, Essa eu parte. até não sei se a mãe e o pai não estão assistindo, né? Mas Você postou pra eles? sim, eu mudei. E assim, ó, quando eu fui criada na Assembleia, mas eu não Sim. era batizada. Aí o que acontece, né? A família do meu ex-marido era católico. E eu comecei a ir na missa com ele. E quando nós decidimos que nós vamos e que decidimos que íamos casar, aí a gente decidiu que ia casar pela católica. Então eu tive que me crismar, fazer todo o processo, Daquela né? processo. Quando eu liguei pro meu pai e falei para ele, ó, nós vamos, né, casar na católica. A reação dele, eu não vou entrar na igreja com você. Aí o meu ex-sogro e minha sogra estavam juntos, ouvindo a ligação, né? Aí o meu sogro falou assim, se ele não entrar, eu entro. Daí, só que, claro, né? O pai falou isso na hora, porque ele é brabo igual eu. Somos bravos. Mas, claro que depois, assim, ele foi amolecendo o coração. Ele, eu vou entrar, assim, na igreja foi na com igreja. você. Foi lá, Tanto quando a eu cheguei de casa. noiva com o carro, né? Começou a chorar. Ah, tu casou vestida de branco, assim, aquele Eu negócio casei vestida de noiva, de maravilhoso. branco. Só não botei o Sim. véu, né? Mas casei vestida de branco. Fiz toda a decoração na igreja. Fizemos Uau. festa, DJ, cerveja. E eles ficaram super felizes. Sim. Era um Cerveja com sonho. álcool, cerveja Depois sem álcool. passou, né? Era um sonho ou você não sonhava com isso? Geralmente as meninas sonham com esse dia. Eu não vou dizer para você que era um sonho, porque eu sinto e eu sei que eu fiz mais para agradar eles,
sabe? Por causa da visão que eu sabia que eles tinham quanto a isso, do que dizer que era um sonho. Porque com o que foi gasto na época, eu sei que daria para eu ter comprado uma casa, ter dado de entrada numa casa, entendeu? Então, assim, não era um sonho, sabe? Não vou dizer que era, mas foi, aconteceu, foi valeu uma pelo experiência, né? Fiquei 12 anos com meu ex, Valeu. quase Pagou 10 a anos de festa. casado. A gente ficou Então, bastante ó, tempo junto. isso aí. Felizmente não deu certo, né? Não tiveram filhos? Não, nós não tivemos filho. Eu passei uma situação... Quando nós moramos em Santa Catarina, até 2018. Aí nós estávamos trabalhando muito em 2 empregos, os 2. Só um pouquinho, você não está com frio? Não, Não, então tá, porque tranquilo. aqui em França está um calorão lá fora. Mas aqui no estúdio está geladinho, né? bom, Porque temos o ar. Se tu sentir frio, me avisa. Tudo bem. Então, nós trabalhávamos os 2 em 2 empregos. Pouco se víamos. E a gente resolveu assim, vamos abrir uma empresa. Vamos mudar a vida, porque a gente está trabalhando muito. Só que a realidade de Gaspar, como assim, é muito caro o custo de vida. Hoje em dia, o custo de vida está caro em todo lugar, né? Mas em 2018 era muito caro. Então, a gente estava trabalhando em 2 empregos e mesmo assim estava difícil. Aí a gente sentou e estava discutindo. Ou nós voltamos para o Rio Grande do Sul, ou nós vamos para Laranjeiras do Sul. Ele era natural de Nova Laranjeiras, porém Laranjeiras era maior. Aí decidimos vir para Laranjeiras do Sul, no Paraná, para abrir uma empresa de calha. Porque ele já tinha uma experiência há anos de calha. Então, ele trabalhava há anos com o patrão dele, tinha uma experiência legal. Eu tinha uma experiência com o administrativo e financeiro. Claro. Porque o que aconteceu? Eu trabalhava no caixa de supermercado e tinha uma senhora, a dona Nazarete, ela sempre passava comigo todo dia no caixa. E um dia, nossa, ela era maravilhosa. Não sei se hoje em dia ela é viva ainda. Na época, ela já tinha seus 62, 63 anos. E ela tinha uma rede de escola de cursos profissionalizantes. Cursos de cabelo, de cabeleireiro, manicure, informática, administração. Eram vários cursos profissionalizantes. E um dia ela chegou no caixa para mim e falou, viu, eu gosto tanto de você e do jeito como você trata as pessoas. Você não quer ir lá na escola onde eu tenho para conversar comigo? Porque abriu uma vaga para secretária. Eu falei, claro, vou sim, me passa o endereço certinho. E eu vou lá. Ela me passou o telefone. E aí eu fui lá para conversar com ela. E daí eu cheguei lá, ela fez a proposta para mim, né? Ela abriu a vaga para secretária. O que você vai fazer? Você vai fazer cobrança, você vai fazer boleto, você vai vender curso, né? Eu não era só secretária, eu era, né? Fazia bastante coisa. Você vai vender curso, você vai cuidar dos alunos do interativo. O que é o interativo? A gente tinha os cursos na sala com os professores, dando aula. Então, por exemplo, o curso de administração. Tinha 40 alunos dentro da sala e um professor ministrando aula. E tinha os cursos interativos. A gente tinha uma sala onde tinha 20 computadores, aonde tinha ali, por horário, eles agendavam. Tinha um aluno que estava ali fazendo um curso de administração no computador, online. Tinha outro fazendo de informática. Tinha outro, né, fazendo outro. Sim. Quando eles tinham dúvidas, aprendi muita coisa e foi uma oportunidade na minha vida e tanto. Com certeza. Quando eles tinham dúvidas, a professora deles era eu. Então, eu tinha que saber de tudo de cada curso, porque quando eles tinham dúvida, eu tinha que ajudar eles. Sim. Então, foi a oportunidade de fazer vários cursos e ir aprendendo várias coisas na minha vida, sem contar o que ela me ensinou, né? Porque ela me ensinou a mexer com boleto administrativo, financeiro. Aprendi a interagir mais com as pessoas, porque eu vendia curso. Então, foi uma oportunidade enorme. E ela pegou tanta confiança, e eu era novinha na época, meus 18 anos. Ela pegou tanta confiança em mim, que ela ia viajar para os Estados Unidos, que ela tinha uma filha dela que morava lá, e ela me deixava com a chave da escola, eu abria 8 horas da manhã e fechava 11 horas da noite, sabe? E ela ficava 15 dias fora, sossegado, tranquilo. Nossa, foi uma experiência e tanto, assim, na minha vida, eu sou muito grata a ela. O que aconteceu? Ela vendeu a escola e começou outra mulher, outra senhora lá a trabalhar. E a gente não deu certo, as nossas energias não bateram. E aí eu, infelizmente, pedi a conta, falei, não, vou seguir outra vida, né, outros caminhos, porque não era para mim. Aí foi onde eu fui trabalhar num material de construção, também na parte financeira administrativa. Também não me enquadrei muito, eram mais pessoas e não deu certo. Aí eu voltei para supermercado, trabalhar no caixa,
e trabalhava também daí na parte da noite, numa pizzaria no telefone, atendendo e tirando pedido, né? Isso você estava como na vida pessoal, Casada já. casada? Casada. Casada Daí ainda. eu estava casada. Isso era já ali por 2016, 2017. Aí foi em 2018, onde nós, no final de 2017, onde nós decidimos que nós viríamos Conta para nós como que Laranjeiras. era a relação de gênero ali. Como que o companheiro via você buscando trabalho, saindo para trabalhar? Havia ciúme, havia um controle ou era Era sossegado. tranquilo? Porque assim, a gente estava na mesma frequência quanto a isso. Porque ele dois trabalhava na trabalhando. empresa de calha durante o dia e trabalhava de motoboy na pizzaria. E aí eu trabalhava no Ah, supermercado de dia e trabalhava como Sim. atendente. Que Então a bom, gente né? estava no mesmo lugar de Claro. noite, né? E foi uma opção minha. Por um tempo eu estava em casa. Mas eu via que eu estava muito sozinha e a gente estava se afastando. Quando surgiu a vaga de atendente de telefone lá, né, de telefonista para tirar os pedidos, eu falei, viu, por que você não arruma para mim? Assim a gente vai ficar mais tempo junto e, né, também estou ajudando Sim. também a essa renda mais dentro de casa, né? E aí no final de 2017, nós decidimos, sentamos, vamos abrir uma empresa. Eu falava para ele, eu vejo que você tem tanto dom, tanto talento no que tu faz e tu gosta de mexer com calha, por que tu não abre para ti uma empresa? Só que você não vai abrir aqui para não bater de frente com Não, a pessoa é. que te ensinou, né? Ainda mais lugar pequeno também, né? É, Difícil. Gaspar não era pequeno, mas assim, pelo É, respeito. Só que sim. eu via a oportunidade de levar isso para outra cidade, né? Como crescimento, né? E eu usar a minha experiência do financeiro administrativo para ajudar ele, né? Com certeza. E aí, em 2017, nós decidimos e fomos. Fomos para Laranjeiras do Sul. Chegamos em Laranjeiras do Sul, dia 8 de março de 2018, no Dia da Mulher. Boa memória. Foi se passando os meses, foi se passando. Eu arrumei um emprego na Merlin Móveis. Eu era parte do caixa. Logo depois eu fui para administrativo também, por conta da experiência. E quando chegou em janeiro de 2019... Não, quando chegou em novembro de 2018, eu falei assim para ele, viu? Ele estava trabalhando como pintor e estava no seguro-desemprego. Eu falei assim, viu? Você veio para cá para arrumar um emprego nessa área ou, né? Ou para você abrir a tua empresa? Porque eu sou muito assim, eu sou 8 ou 80. Se é para fazer uma coisa, vamos fazer aquela coisa, né? E ele, né, eu falei, precisa dar o passo, que a gente veio para cá com um objetivo e a gente não está seguindo esse objetivo. Aí ele resolveu, então vamos abrir. Abrimos na época com a ajuda do meu ex-sogro. Ele financiou para nós a parte do maquinário da empresa ali e nós fomos pagando aquele empréstimo conforme, né, o serviço que ia entrando. O que aconteceu? Nós abrimos a empresa, foi em fevereiro, no início de fevereiro. Quando nós abrimos, deu acho que uma semana, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter ânsia de vômito. Eu comia, já não estava mais bem, não estava legal. Eu acordava 6 vezes durante a noite para fazer xixi. Achei que era um bebê, né? Já estava casada há 6 anos na época. Sim. Fui, fiz o exame de farmácia, não deu. Fiz exame de sangue, negativo. Vou investigar isso mais a fundo. Fui fazer uma ultrassom. Quando fui fazer a ultrassom, o médico colocou o aparelho na barriga. Ele falou, ó, tem um bebê. Ele falou, não é um bebê, é um cisto, mas não fica preocupada que não é nada demais. Mas ele pressionava a bexiga, porque você levantava várias vezes à noite para xixi. Tá. Daí, quando ele terminou, tipo, o exame, eles falavam assim para as pacientes, passa de tarde tirar o exame. Quando terminou o meu, ele falou, você espera na recepção e já leva o exame. Eu já senti que Ou quero fazer de novo, né? Quando fala isso, a gente fica eu já preocupada, senti peraí. que alguma coisa não estava certa, né? Aí eu fiquei na recepção. Tu tá com frio? Mas agora ficou um pouquinho geladinho. Tá gelado, Vou deve subir estar no pouquinho. máximo. E daí, para continuar? Aí eu esperei, né? Peguei o exame e entrei resultado. dentro do carro. A gente tem aquele costume do senhor Google, né? Sim, Né? Tudo é o pesquisar, senhor Google. Quando eu abri o exame, Foi pesquisar. eu não vou lembrar agora para vocês o nome do tal cisto que estava lá. Quando eu abri o exame, estava o nome do cisto e estava assim 41 centímetros, ponto 3. Quando eu olhei aquele 41 centímetros, ponto 3, eu pensei, não pode isso, né? Fui procurar no Google o nome do cisto e eu vi que era alguma coisa
como que eles falam? Um tumor. Anomálica, né? Que Anomalia. Anomalia. Gente, eu vi, era realmente coisas gigantes. Eu sozinha, né? Eu entrei em desespero. Daí eu liguei pro meu ex e falei assim, viu? Eu não sei se tá certo isso aqui, mas apareceu isso no exame e eu tô vendo no Google e eu tô desesperada. Daí eu falei, eu vou procurar um ginecologista particular já hoje para fazer esse... Confirmar o diagnóstico. Liguei na hora para uma clínica do Dr. Tito, lá em Laranjeiras, é uma clínica muito conhecida e muito boa. E falei, ó, eu tô com o exame na mão, tá isso. Eu não sei se é ou se não é, mas eu preciso consultar hoje ainda. Eles marcaram para de tarde, já. Fui sozinha até porque o meu ex estava naquele processo de empresa. Recém nós tínhamos aberto, fazia uma semana, não tinha funcionário, então imagina, né? Que eu cheguei com o doutor Tito e ele abriu o exame, ele olhou assim, ele falou, meu Deus, faz muito tempo que eu não vejo nada disso. E ele falou, vamos na sala para passar o aparelho? Eu falei, vamos, né? Ele veio com o aparelho de ultrassom, eu deitei na cadeira, ele veio com o aparelho de ultrassom. Ele colocou no meu ovário direito aqui embaixo. E ele falou assim, tá vendo ali na tela essa massa preta que aparece? Eu, sim. E ele veio com aquele aparelho, veio. Enquanto ele vinha com o aparelho, aquela massa preta estava em tudo. E ele parou com o aparelho aqui atrás, na minha costela esquerda. Ele falou, o cisto é do teu ovário direito até a tua costela esquerda. Quando ele falou isso, né, eu já entrei em desespero. E ele falou assim, só que... nossa, né, olha o que ele falou. Eu tenho quase 98% de certeza que não é um cisto, é um câncer. Eu ia dizer. Porque olha o tamanho que é. Você nunca sentiu nada. E, meninas, eu nunca sentia nada. Sim. Eu não sentia nada normal. Era tudo normal. Até a minha menstruação era normal. E assim, eu não ia no ginecologista, não tinha o costume de ir. Porque eu fui criada assim, minha mãe era muito envergonhada, não me levava. Só se precisasse mesmo. Eu fazia o preventivo, mas o cisto ele não aparece no preventivo. Não. Entendeu? Então ele falou para mim, eu tenho quase 100% de 98% de certeza que é um câncer, porque você não sentia nada. Daí eu falei assim, doutor, e como que nós vamos agir com isso, né? Como que funciona para nós fazer uma cirurgia? Qual é o valor? Daí ele assim, então, uma cirurgia dessa vai sair uns 12 a 13 mil, porque eu vou ter que chamar um clínico geral, porque a gente não sabe o que é. Só que eu não quero fazer a tua cirurgia aqui. Você tem que ir para o PECA ou para o CEONC. Eu não sabia que era o Hospital do Câncer. Eu não conhecia nada, né? Daí ele falou, por que eu não quero? Se você for fazer aqui em Laranjeiras, na época não tinha UTI. Se você for fazer aqui em Laranjeiras, eles vão te cortar daqui de baixo até aqui, ó, a boca do teu estômago. Porque eles precisam ver se aqui, ó, tem raiz. Se for câncer, vai ter raiz. Se você for fazer num lugar onde tem tecnologia, eles vão fazer um corte menor, que daí nesse corte eles conseguem ver lá em cima com uma câmerazinha, alguma coisa se tem raiz ou não. E outra, não tem UTI aqui. Se você passar mal, até levar você para outro lugar, né? Nossa, eu entrei em desespero, né? Daí pensa, eu sozinha saí de lá, né? Aí ele falou assim, vai na Secretaria de Saúde e pede, eu vou te dar um encaminhamento com carimbô, que é urgente, para você ser encaminhada para o PECAM ou para o CEONC. O que aconteceu? Quando eu fui na Secretaria de Saúde, lá em Laranjeiras, eles mandam para Curitiba. Então, é bem mais longe, né? E não tinha nem previsão de vaga. Não tinha previsão de vaga. Aí, a minha sogra falou assim para mim, viu? Vem consultar em Nova Laranjeiras, que era uma cidade do lado, que daqui vai para Cascavel. Então, de Nova Laranjeiras para Cascavel, dá 2h30. Sim, é pertinho. De Laranjeiras a Curitiba, 4h30, 5. Uma diferença enorme, né? Aí, isso era na quinta-feira. Eu consegui marcar a consulta em Nova Laranjeiras para segunda-feira. Cheguei lá, o doutor Paulo, acho que foi. Não, né, não era doutor Paulo. Não vou lembrar o nome dele. Ele olhou o meu exame, ele olhou assim, meu Deus, né? Apertou minha barriga. Ele falou, se agora você está sentindo os sintomas, a qualquer momento pode estourar.
Porque minha barriga, ela se mexia, como se tivesse um bebê dentro. E assim, eu acho engraçado, porque até você descobrir alguma coisa, você não sente. Quando você descobre, você sente, Tudo incomoda, isso. né? Aí, ele falou, não, isso daí é para ontem. Porque se isso estourar, não vai ter o que fazer. Vai dar uma infecção generalizada. Ele deu 5 carimbados naquele Daí tu encaminhamento e falou Para assim, Cascavel. não, dele falou assim, você agora vai na Secretaria de Saúde aqui e vai pedir para eles te mandar para o PECAM ou para o CEONC. E se eles falarem que não tem vaga, porque eu expliquei para ele o que tinha acontecido, né? Você pede para eles me ligar na hora. Mas um médico de atitude, né? Você pede para eles me ligar na hora. Mas eu cheguei na Secretaria de Saúde, quando eles viram 5 carimbados, eles ligaram na hora para o UPECAM de Cascavel, explicaram. Na quarta-feira eu já estava dentro da UPECAM em Cascavel. Tá, e daí para nós, indo assim um pouquinho, daí tu fez a cirurgia em Cascavel, primeiro fez alguma quimio, alguma rádio, ou foi direto para cirurgia? Foi muito rápido para você. Por que eu falei de dia 8 de março que eu cheguei em Laranjeiras? Porque a minha cirurgia foi dia 8 de março de 2019, um ano depois. Me marcou muito isso, sabe? Sim. Não foi feito nada de químio nem rádio, porque quando o médico... Tinha que fazer a cirurgia. O médico ginecologista e oncologista, que era mesmo, né? Me atendeu em Cascavel, ele falou assim, ó. Nós não temos tempo para fazer uma biópsia. Porque... Daí tu já foi para cirurgia. E isso foi dentro de 20 dias, fazer todos os exames da cirurgia. Foi feita a cirurgia, foi retirado. Aí, com 15 dias, eu tive o retorno na UPECAM. Não, mentira, com 30 dias. Após 30 dias que eu retornei, que foi descoberto que era só o cisto, que eu descobri que era só o cisto, que não era um câncer. Mas eu ainda fiquei mais 30 dias naquela aflição, né? Sim. Que era só... Então não precisou químio nem rádio, tu só fez a cirurgia. Porque era só, certo, ele não era maligno. Sim, entendi. Né? Aí o doutor ainda falou assim, você quer ver? Porque ele, sabe, olha o termo que ele usou, porque é perfeito, é lindo. Eu falei, não. Sabe por que perfeito ou lindo? Esses tipos de cisto, eles criam por fora uma imperfeição. Eles criam dente e cabelo, sabia? E eles falaram que o meu era uma bola de água. Ele era perfeito. Por isso que o corpo ele não rejeitou. Porque ele foi crescendo no meio dos órgãos, como se fosse um órgão. Ele não tinha algo imperfeito por fora para o corpo não aceitar. Então eu falei, não, doutor, não quero ver. Aí, assim, 2 vezes por ano eu tenho que fazer uma transvaginal que não afetou o meu útero. Só que eu não tenho o ovário direito, só o esquerdo. Então eu tenho que fazer a transvaginal para acompanhar o útero, para acompanhar esse ovário que eu tenho, se ele está saudável, se está tudo certo, se não tem o cisto. E daí a história, tu foi seguindo, retirou, voltou para Laranjeiras, continuou lá o trabalho. E daí vamos partir do teu trabalho agora. Então, agora que foi a chave da minha vida. Como que foi a chave da minha vida? Até ali eu tirar o cisto em 2019, eu sempre fui muito sedentária. Para mim, ir até a esquina comprar pão, eu ia de carro, eu ia de moto. Eu era sedentária. E quando eu me peguei em cima da maca, indo para a sala de cirurgia, sem saber se eu ia voltar, sem saber se era um câncer, sem saber se eu ia ver meus pais de novo, se eu ia ver o meu ex, se eu ia ver a família, eu falei, que vida que eu estava levando. E eu estava em cima da maca, né? E a enfermeira me puxando para a sala de cirurgia e eu prometi para mim mesmo. Se eu voltar com vida, se eu acordar, eu vou mudar de vida. Eu não vou ser mais sedentária. Aí foi onde começou. Então, quando eu acordei no pós-cirúrgico, olhei assim, eu estou viva, eu estou aqui. Daí foi a chave, né? E ainda foi no dia 8 de março de 2019, no dia da mulher, a minha cirurgia, né? Daí, com isso, eu fui me recuperando. Passou abril, maio. E em junho, eu comecei a fazer... Eu tinha vergonha de ir na academia. Né? Eu nunca tinha ido. Para mim, era uma coisa diferente. Eu tinha vergonha. Eu comecei a ir caminhar no Lago da Cidade, no inverno. No inverno, em junho. Aí, eu acordava cedinho e ia no Lago da Cidade caminhar. Caminhei. E o marido não foi junto? Não ia. Era eu. Aí, eu resolvi entrar para a academia no dia 3 de setembro de 2019. Eu falei, agora já está na hora. Eu comecei na academia dia 3 de setembro de 2019. E fui. Quando foi em dezembro,
eu resolvi, eu quero fazer educação física, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero transmitir isso para outras pessoas. E eu comecei a educação física por amor. Lá em Em Laranjeiras Laranjeiras, mesmo. porque eu já tinha tentado fazer Ótimo. pedagogia, eu já Sim, tinha sim. tentado fazer português, não Sim. ia. Não conseguia. Não terminei. Daí você achou o teu. Achei o meu caminho. Uhum. Eu fiz a academia sozinha até mais ou menos ali o final de 2020. Por conta, eu ia na academia e treinava. No final de 2020, eu resolvi pegar um personal para me ajudar. Eu acho muito interessante eu entrar nisso, porque, Isso. assim, ó, quando eu comecei na academia, eu tinha 64 quilos, Uhum. tá? Isso pro teu tamanho é muito? Eu era mais magra do que hoje. Hoje eu estou com 69 quilos, mas eu tenho massa magra. Eu ia Na dizer, época eu mas- tenho 60, eu tinha 64, magrinha, bem assim, sabe? Ainda mais que eu tinha passado por uma cirurgia muito agressiva, né? Sim. Então, assim, foi... Mas, então, eu treinando sozinha na academia, eu fui para 68 quilos, o peso que eu tô hoje. Eu tava com um corpo bem legal, bem bonito. Resolvi pegar um personal, porque eu queria ficar mais bunduda, mais coxuda, mais bonita. O que que aconteceu? Esse personal, ele não soube me orientar de forma certa. Ele colocava excessos de carga para mim trabalhar para mim fazer dentro da academia, no Então, o resultado exercício mais físico. Só que, como eu fazia aquele excesso de carga, um treino extenso de 2 horas, 2 horas e meia, eu não tinha ânimo para fazer uma esteira, para fazer uma bicicleta. E eu sentia muita fome, fui comendo, comendo e fazendo carga. Não tinha um nutricionista, eu não tinha o entendimento que eu precisava ter uma pessoa para cuidar da minha alimentação e que eu precisava fazer o cardio. Sim. Aí que começou as complicações, porque eu comecei a engordar e ter músculo. Quando eu me vi, eu estava pesando 92 quilos. Nossa. Eu era grande num todo. Sim. Eu era grande Sim. em cima, eu era grande barriga, não tinha Sim. cintura, eu era grande coxa, bumbum, só que eu estava com gordura. O que que aconteceu? Como eu estava ganhando coxa e bumbum, eu não estava dando bola. Para mim, eu estava bonita, eu estava cega. Eu estava com os meus olhos tapados, entendeu? Isso acontece muito, né? Com as pessoas que às Acontece. vezes E você estava não na percebem faculdade. o mal que está acontecendo. Só que a faculdade, É. ela orienta nós, assim, mais pra parte, tipo... Ela não orienta pra essa parte. Você vai aprender num todo. Você vai aprender até com das crianças, do basquete, do vôlei. É muito outras partes no início da faculdade, até você chegar na parte da alimentação, do exercício, você entender essa chave. Entendi. Então, A cereja do bolo fica mais pro final. fica mais no final. Aí, o que que aconteceu? Eu estava conformada com como eu estava. Eu estava sossegada. Eu saía, porque eu e meu ex, a gente era muito de sair, em festas. Eu via que ele olhava para outras, né? Me incomodava, mas eu estava conformada comigo. E as tuas roupas? Trocou tudo? Por quê? Eu fui do 36 para o 44. Sabe aonde foi a chave? Um dia nós chegamos de uma festa, em casa, isso de madrugada, e nós sentamos na nossa mesa, na cozinha ali, né, nas cadeiras, para conversar um pouquinho, antes de dormir. E ele estava bêbado. E ele falou bem assim para mim: posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Por que que você malha tanto, vai tanto na academia se tu tá barriguda? Sei. Ele falou assim para mim. E eu olhei assim para ele, sabe? Daí fiquei dando uma encarada e eu... Verdade, né? E fomos dormir. No outro dia eu levantei, arrumei um cafezão da manhã, arrumei a mesa bem bonita, chamei ele para tomar café e sentei com ele e falei assim: Jackson, tu lembra que ontem tu falou isso para mim, né? Daí ele meio que, sabe? Acho que ele ficou com vergonha. Não. Eu falei: não, Eu tava bêbada. não tem problema. Obrigada. Obrigada. Você abriu o meu olho. Só que, a partir de hoje, eu vou fazer de tudo para emagrecer. E você não reclame. E quando eu emagrecer, eu vou pôr silicone. Quando eu chegar no peso que eu quero, eu vou pôr silicone. Aí você lembra que aquelas que você olha lá na festa, tá? Vai estar uma bonita assim com você. Dê valor daí para a pessoa que você tem. Pare de olhar para as outras. Garota inteligente, né? Junto com isso, daí eu já tinha decidido a emagrecer, né? No caso ali, eu decidi que eu queria mudar de vida. E foi assim, ó, quando eu decidi, eu acho que deu 15 dias,
eu comecei a passar mal de novo. Eu sentia fome, mas o cheiro dos alimentos me fazia vomitar. Quando eu sentava na mesa para comer, que eu ia comer, eu dava 1, 2 garfadas, eu tinha que correr para o banheiro vomitar. Eu tava, sabe? E mesmo assim, eu passando fome, eu não emagrecia. O que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ter que marcar uma consulta com o endócrino. Aí eu marquei com o Marcos Schmidt, de Pato Branco. Que profissional maravilhoso. E comecei a fazer exame de sangue, exame de fezes, de xixi. Não descobri o que eu tinha, gente. Não descobria. Eu tava quase indo para uma endoscopia, que é agressiva, né? Até que um médico falou assim para mim, o Marcos Schmidt falou assim para mim, você já fez uma ultrassom? Eu falei, não foi pedida a ultrassom, fiz outras coisas, tudo menos isso. Ele, antes de fazer endoscopia, faça uma ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, eu estava com um pólipo na vesícula. Sabem o que é? A Gladys deve saber, a Gladys é... O pólipo, expert em saúde. ele se origina da gordura, o excesso de gordura. Sabe com quanto eu treinava? Sabe quanto que a minha gordura estava? 49%. Corporal, que é a gordura que a gente tem nos braços, pernas, né? Tudo. O aceitável para nós mulheres é 22. Nossa. Então, o meu grau de obesidade já estava considerado nível 3 por conta da gordura visceral. A gordura visceral, ela é a gordura que a gente carrega nos órgãos, que é a gordura que dá gordura no fígado, que dá o AVC, que traz problema de coração, dá problema, né, nessa parte que a gente tem dos órgãos. Ela estava em 30. Então, o aceitável dela é 30. Ela estava em 30. Nossa. Ela estava altíssima. E o meu grau de obesidade era por conta dessas duas gorduras. Aí, o médico que fez a ultrassom, ele falou assim, ó, tu estás com um pólipo, ele tá com 3 milímetros. Se você mudar de vida e você emagrecer, ele desmancha. Se ele chegar a 5 milímetros, você vai ter que tirar a vesícula para tirar ele. Aí eu levei pro endócrino, né? Eu falei, ó, é isso, eu descobri. Aí ele pediu assim para mim, viu, deixa eu dar uma olhadinha no treino que você faz e na dieta que você estava seguindo. Quando ele olhou o treino que eu estava fazendo, que eu expliquei para ele tudo, né? E a dieta, ele falou, não, assim nunca você vai emagrecer. Você quer mudar de vida, eu vou te passar, né, a tua dieta. Ele fez a minha avaliação, tudo, né? Vou passar a tua dieta e você vai mudar de academia. Eu falei, tá bom. Vou mudar de academia. Ele falou, pode fazer a musculação se você gosta, faz 1 hora ali de musculação, mas coloca cardio aí. Aí foi aonde, além da faculdade, eu resolvi, não, peraí, eu vou estudar um pouquinho mais, né? Eu vou começar a pesquisar mais a minha área. Porque eu achei que estava fazendo certo, olha aí, quase morri. De novo. Que era a segunda vez já, né? Sim. Se olhando. Daí comecei a entrar mais a fundo na minha área, comecei a procurar cursos e fazer cursos, procurar workshops. E, aí dentro de 1 ano eu emagreci 22 quilos. Eliminei 22 quilos. Eu ia de manhã para academia, fazer 1 hora, 1h30 de musculação. De noite, quando o meu ex-marido ia, eu ia com ele para fazer esteira. Fazia mais 45 minutos, 1 hora de esteira. Nessa época você trabalhava já como personal ou só fazia os exercícios? Só fazia exercícios. Eu estava... na faculdade. Isso. Aí, comecei, na academia, eu cheguei nessa nova academia, expliquei o que eu estava passando, o que estava acontecendo. Então, era na Top Fitness até. Aí, a Karine, que ela era a dona lá, ela entendeu tudo, ela montou para mim um treino de mais, né? Pro que eu precisava, para a necessidade que eu precisava. A importância desses profissionais, né, Esther? Sim. Que quando chega um cliente, olha e monta um plano que vai lhe ajudar. E não simplesmente que não é igual vem e vai todo tratando mundo, igual nunca vai todos, ser né? igual. É porque assim, ó, é que nem hoje na minha área, eu gosto de entender a dor. Então, quando o aluno chega para mim, eu quero treinar. O que você quer? Aqui. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo ele é emagrecer. O meu objetivo é vir, eu venho porque o médico falou que é bom para mim, mas eu odeio academia. Tá, e quantas vezes na semana você quer vir? Se ele odeia academia, não adianta eu montar um treino de 4, 5 vezes na semana, ele não vai ter Tem que ser constância. agradável primeiro. Eu explico para ele todo, eu acolho ele ali para depois ele continuar, para ele, né, ele vir. Então, que nem teve até um caso agora na última academia que eu estava trabalhando ali como professora, que eu
comecei como estagiária, estava como professora, agora eu vou ficar só como personal. Teve um caso de uma aluna, ela chegou em fevereiro e ela estava bem acima do peso. E ela falou assim, ó, eu vim só porque o médico falou, eu tenho vergonha e eu odeio, eu não gosto. Ela falou, eu quero vir só uma vez na semana. Eu falei, olha, eu vou ser sincera, uma vez na semana vai ser difícil você ter resultado. Vamos fazer pelo menos 2? Que daí eu vou conseguir dividir os grupos musculares para você treinar num todo. Porque o que acontece? Se você vir e fazer só esteira, só bicicleta, você vai emagrecer e vai ficar flácida. Então, você precisa alinhar o exercício, uma musculação para o braço, para a perna, para o bumbum, para ficar firme. Daí, ela começou 2 vezes na semana. Quando deu 40 dias, mais ou menos, ela chegou assim, viu? Tu consegue mudar meu treino para 3 vezes? Eu falei, sim, consigo. Com mais 2 meses, ela chegou, tu consegue mudar para 5 vezes? Hoje ela vai todo dia, eu tenho que brigar com ela para ela. Vai descansar, mulher. Tu não faz outra coisa. Você precisa descansar o corpo também, senão não vai ter resultado. Mas aí, voltando, qual foi a parte que eu parei ali atrás? Do pólipo, né? Então, eu eliminei. Eu não trabalho com perder, tá? Por quê? Isso eu falo para minhas alunas. Você não perde, porque o que você perde, você acha. Então, buscando novamente. Quando elas falam para mim, eu quero perder 5 quilos, eu já falo assim, ó, para você ser a minha aluna e você começar personal comigo, você não vai mais usar a palavra perder, é eliminar. O que tu elimina, acabou, foi exterminado. O que tu perde, tu acha. Então, eu eliminei 22 quilos. Aí, mas assim, eu tive que começar na minha mente. Essa é a chave que eu falo, esse é o segredo. Porque eu estava o quê? Numa frequência de uma pessoa que gostava de sair, de festar, de beber. Eu estava numa frequência de uma pessoa que estava acima do peso. Eu era aquela pessoa com aquele peso, com 94 quilos. Eu tive que fazer um caderno de afirmação para mim trabalhar o meu cérebro. Isso porque eu comprei um curso que eu estava trabalhando o financeiro e eu entendi que de trabalhar aquela parte financeira eu podia usar aquilo ali para o emagrecimento. Eu comprei um caderno só para isso, que eu acho que até se bobear é esse caderno aqui, tá? É esse caderno aqui. Ele tem até as datas. Das anotações diárias. Que é esse caderno, então, a gente está em 2025, eu comecei a fazer ele em 2021. Então, todo dia eu acordava, colocava a data do dia e eu colocava ali. Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelas flores, pelos cachorros. Eu sou grata por estar magra e com silicone. Eu sou grata por estar feliz. Eu fiz 3 meses isso. Quando aquilo entrou no meu subconsciente, quando eu comecei a me aceitar, a me olhar como a pessoa que eu queria mudar e emagrecer, tudo se tornou mais fácil. A dieta se tornou fácil, a academia se tornou fácil, aquele processo que eu estava se tornou a minha vida, a minha rotina. Precisa criar isso na mente primeiro. Gente, eu não vi passar. Quando passou 6 meses, de 94, eu já estava com 80 quilos. Em 6 meses. Aí, nisso, eu marquei consulta com o Dr. Miguel Bailac, em Cascavel, para mim ver do silicone. Aí, eu fui lá, consultei com ele e falei, doutor, eu estou num processo de emagrecimento e eu quero daqui 6 meses pôr silicone dele, mas você precisa emagrecer pelo menos mais uns 10. Eu falei, não tem problema. Pode confiar. Pode, daí marcamos para o dia 19 ou 18 de julho. Eu falei, quando eu voltar, pode ter certeza que eu vou estar com o meu pezinho ali. Aí eu voltei um mês antes para a gente fazer os exames que precisava, anestesia, nananana. Ele olhou assim, mas você, né? Eu já estava com 72 quilos. Aí, sabe o que eu fiz? Porque eu não queria engordar de volta e eu ia ter que ficar alguns meses parada depois da cirurgia. E eu sabia que se eu deixasse a comida pro meu ex fazer, ele gostava de botar uma colher de banho assim, né, na carne. Eu uso banho, mas é um pouquinho, tá? Aí eu fiz marmitinhas, sopas, tudo prontinha. Sopas de abóbora com frango, sopas de batatinha com carne moída e deixei tudo congelado pro meu pós-cirúrgico. Uau! Tudo prontinho. Quando ele falava, você quer comida? Eu falei, não, tem minha sopinha lá. Traz meu pãozinho integral, meu ovo, né? E aí, eu fiz a cirurgia, eu coloquei a prótese. E ele comia o quê? Ele fazia as gororobas dele. Tu não tinha vontade de comer aquilo? Eu sentia, mas não comia? Não comia. Tava no meu foco, né? Uau. Aí... Eu já não tenho muito foco, eu já senti aquele cheirinho, já ia lá e comia. Nesse processo, quando eu fui pôr o silicone, já tinha dado 1 ano. Então, eu já tava num peso que eu tava bonita. Aí, quando eu coloquei, eu voltei com
com 10 dias na clínica para fazer a reconsulta. Quando o doutor me olhou, ele falou assim, daí ele botou eu na balança, né? Você não engordou nada, só os 800 ml da prótese. Eu falei, doutor, eu deixei todinhas as minhas dietas prontas, as sopinhas prontas para mim não engordar. Tô tomando água, tô fazendo tudo certinho. Ele falou, olha, é difícil ver uma paciente assim. Eu não engordei nada. Daí, quando 45 dias eu voltei, tipo, a rotina de bicicleta, pelo menos na academia, né? Aí voltei para musculação com 60 dias. E daí, dali para frente também, né? Só me cuidando. Porque o que acontece? A gente, quando ganha o peso depois de emagrecer, é um peso de massa magra. A gente ganha músculo. Então, o músculo, ele pesa mais que a gordura. Já merece um cafezinho, né, Gladys? Já faz horas que estou pensando. Já merece um brinde essa história, gente. O peso da gente hoje, eu tenho 68, 69 quilos, mas é mais massa magra, que é a composição corporal, né? Então, a tendência é o músculo pesar mais do que a gordura. Então, se eu tenho mais braço, mais perna, mais coxa, eu vou ficar mais pesadinha. Então, eu fui cuidando isso, fazendo essa manutenção, que é a dieta. Aí, você precisa saber bem certinho, pegar um profissional que ele vai dividir para você. Você vai comer tanto de carboidrato no dia, tanto de proteína, verduras, frutas, para você fazer essa manutenção do corpo. Eu já pesei 72, 73 quilos, que olhava para mim, eu parecia estar bem gorda. E eu com 72, 73 quilos, estar definida. Então, é muito engraçada essa mudança corporal que a gente tem quando a gente está fazendo a dieta e está fazendo exercício físico. Muito legal. Que bacana. Nós estamos preparando o cafezinho aqui, Esther, porque você teve tantas superações. A tua história está maravilhosa de ser ouvida e eu já senti vontade de brindar já desde o começo. Nós né? vamos brindar agora. Nós vamos brindar porque já fez para merecer aquele brinde maravilhoso de uma mulher guerreira, determinada. Conta aí agora. Que bacana. Você está trabalhando em alguma academia? Mora onde? Então, atualmente eu moro em 2 vizinhos. Quando eu resolvi que eu não queria mais ficar no meu casamento no ano passado, foi ali por outubro, novembro, eu também tive a certeza que eu não queria ficar em Laranjeiras do Sul próximo, porque o meu ex não ia aceitar, né? Então, comecei a procurar um lugar para mim ir morar. Eu já conhecia 2 vizinhos, já tinha vindo para ali em algumas festas, conhecia a cidade. E resolvi procurar um lugar onde eu aceitasse a minha pincher, né? Que eu tenho a minha nenezinha. E eu tava engraçado que foi assim. Eu digo as coisas quando é para ser são. Vamos fazer um brinde com ela. Verdade, olha que gulosa. Toma. Tchim, tchim. Tchim. Uhul. Gratidão. Positiva. Vamos tomar, então. Então, eu estava procurando um apartamento em Pato Branco. Porque eu sabia que Pato Branco era uma cidade maior. Eu achava que na minha área ia ser melhor para mim conseguir emprego. Quando eu resolvi que eu iria me divorciar ali, me separar, eu já estava quase me formando. Que era em dezembro, era para mim me formar, do ano passado. Eu procurando apartamento, apareceu um apartamento muito bonitinho. Eu gosto muito do vermelho. Quem me conhece, me segue nas redes sociais, sabe? Ai, pretinho com vermelho dentro. Um chamego. Só que eram 2 vizinhos. Eu pensei, ai, meu Deus, e agora? Mandei mensagem na imobiliária, aceitava cachorrinho. Ai. O que eu fiz? Mandei mensagem nas academias da cidade. Procurei no Google, olhei as 3 assim que eu achei mais bonita e mandei mensagem, expliquei um pouquinho da minha história com meu ex, que não foi legal, não foi difícil, então foi bem difícil. Eu meio que saí de lá fugida por causa do relacionamento que eu estava tendo com ele, não estava legal. E não ficou bom depois ele não podia. Revelação da noite. Ele não podia. Não foi depois daquilo ali. Infelizmente, o nosso convívio, depois que eu emagreci e me tornei mais poderosa de mim, ficou difícil por ciúmes da parte dele. Então, ele não aceitou. Acabou meio que se tornando uma pessoa agressiva. E eu aceitei quase 2 anos. Até que chegou um ponto, um dia, que eu falei, eu não vou aceitar mais isso para minha vida. Mas eu não quis prejudicar ele. Pensei muito na família também. Preferi sair do que eu estava vivendo, meio que fugida, porque eu sabia que ele não ia aceitar. E começar a minha vida do zero do que bater de frente. Isso é importante você colocar isso, Esther, porque muitas mulheres vivem o que você viveu,
outras já viveram. E falar sobre isso acende um alerta para as mulheres que precisam tomar uma decisão. Sim. Que existe vida além daquilo que a gente está vivendo. Então, se não está te fazendo bem, tem que olhar para si, tem que sentir, né? E assim, ó, eu achava que, né, eu estava 12 anos com ele, a gente tinha uma empresa junto também. Eu trabalhava numa academia desde 2023. Mas assim, era um estágio que eu fazia lá com o Rafa, que me deu a oportunidade, que eu aprendi tudo. A minha renda era da empresa junto com ele. Então, eu olhava para mim e pensava, eu não vou ser suficiente. Eu não vou conseguir morar sozinha. Como que eu vou me manter? Como que eu vou sobreviver? Né? Quantos anos? Então, foi muito difícil. Só que quando chegou ao ponto do que chegou, do jeito como ele me tratou, do que ele fez para mim, Não chegou a bater em você? ele chegou, sim, a me agredir e teve, assim, até uma atitude dele tentar botar fogo dentro do carro comigo dentro da presa. Que Porque ele horror. falava que se eu fosse me separar dele, eu não ia ficar com ninguém. E existe muito isso nos homens, né? Esse Sim. machismo, falar mais alto em alguns momentos. Às vezes, no dia a dia, na história, o homem não é esse monstro. Mas tem alguns momentos que ele se deixa dominar por aquele ciúme, por aquele negócio que não Sim, evoluiu, né? eu sempre falo assim, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele é sempre muito esforçado, era trabalhador, né? Me tratou muito bem, nunca me deixou faltar nada. Mas, infelizmente, no decorrer dessa história, ele se perdeu para outras atitudes, para outras coisas, para o egoísmo. Não trabalhou o espiritual dele, porque a gente, sem o espiritual, a gente não é nada, né? Eu ia perguntar isso para você, a questão espiritual. Sim, Porque veio a história do teu pai e da tua mãe, aí depois o casamento, né, na Igreja Católica. Mas a partir disso, a parte espiritual foi seguindo, não foi? Como que foi? Até interessante. eu já conto Comentar. mais. Tá. Eu acho, Então, eu acho que ela é uma volta. bruxinha. Ela acho que tem uns volta, poderes. pode aí. terminar. Então, assim, daí eu resolvi, vou sair desse casamento sem machucar outras pessoas. Vai ser difícil para minha sogra, para o meu sogro, que a gente estava lá perto, vai ser. Mas se eu fosse tomar as devidas necessidades que eram, ia ser muito mais difícil. Tanto que eu saí de lá, eu só contei para minha mãe e falei para minha mãe, não conta para o pai. Porque senão o pai vai ter um troço. O que acontece? Eu fazia no dia 20 de dezembro, 10 anos de casado do ano passado. Eu saí dia 18 da casa. Eu juntei o resto que faltava dentro do carro, a minha Pinter, peguei minha moto e vim para 2 vizinhos. Quando eu cheguei aqui, tinha 100 e poucas ligações dele. Daí eu falei, não. Eu dei um basta. Ele achava, porque assim, ele também achava que eu não ia ter coragem. Porque eu estava acomodada, eu tinha uma vida muito boa, né? Sim. E eu também achava que eu não ia conseguir. Aí, segui minha vida, vim para 2 vizinhos e já vim com 3 entrevistas nas academias. Aí, a que eu mais me identifiquei, eu fui trabalhar. Então, fui trabalhar na Academia Mais ali, maravilhosa. E agora, eu tô cumprindo os 30 como professora ali com eles, mas eu vou continuar como personal na academia. Porque para mim, hoje em dia, formada, porque eu acabei me formando só em julho, devido, tipo, ao divórcio, ao processo que eu tava, eu não consegui fazer o TCC. Então, eu prolonguei por mais 6 meses para entregar o TCC, né? Então, eu me formei em julho, já tinha meninas, as mulheres me esperando para fazer personal. E agora eu vou ficar só como personal. O lado espiritual, a gente seguiu mais um pouco indo na católica, mas eu via que sempre tinha algo a mais. Desde pequena, desde os meus 5 anos, eu sempre percebi que eu tinha algo a mais, que algo Você via gente? via. Eu vejo gente morta. Viu, Você sim? via gente morta? Eu via vultos dentro da casa onde nós morávamos, Pretos ou brancos? em Porto Alegre. Pretos. Pretos, ui. Às vezes eram meio que pessoas. Mas às vezes era só questão do vulto passar. Você era uma criança, tu não Isso. tinha noção daquilo. E, gente, a casa... Não, eu chego a arrepiar. A casa lá onde nós morávamos, em Porto Alegre, daí eu via aqueles vultos, né? E era um vulto, parecia ser um homem. Era uma casa antiga ou era uma casa construída por vocês? Mas vocês já vão entender. Eu vi aquele vulto Eu sou curiosa, eu e vou parecia perguntando. ser um homem. Ah. E eu não entendia. E eu fui crescendo com muito medo daquilo. Quando eu tinha 5 anos, eu sempre dormia de barriga para cima. Eu demorei muitos anos para voltar a dormir de barriga para cima. Eu acordei. Quando eu acordei, eu abri o olho, tinha uma coisa preta em cima de mim. Não tinha rosto, não tinha nada. Tinha aquela sombra preta em cima de mim. Eu comecei a gritar para minha mãe e para meu pai, desesperado, né? O que é isso?
E e não entendia nada. A nossa casa lá, caía os quadros das paredes. Caía assim, caía o relógio. As portas batiam, era coisa, assim, parece coisa de filme. Fui crescendo, crescendo com aquele medo. Depois daquilo que eu vi, eu fiquei muito nervosa. Meus pais tiveram que me levar no psiquiatra, porque eu roía as unhas até sangrar. Eu arrancava tudo. Gente, eles tiveram que um tempo amarrar minhas mãos para dormir. Para mim, para trás, para mim não roer. De tanto medo que eu criei, sabe? Quando foi com meus 16 anos, eu tinha um amigo da escola que ele era bem próximo meu. E ele foi cortar grama na casa de um rapaz que era místico. Ele mexia com umas pedras. Ele via, sabe, as coisas nas pedras. Sim. E ele falou assim para esse rapaz, viu, você tem uma pessoa muito próxima da tua vida que ela viu alguma coisa, né? Um anjo preto. em cima dela com 5 anos. E ela sofreu um acidente de carro com 9 anos, né? Que ela foi a única que se machucou com os pais dela. E era isso? Aí, ele falou assim, aquele anjo é um anjo da morte que apareceu para ela. Aquele acidente de carro que ela se machucou, que ela levou 13 pontos que ela tem, era para levar ela. E ela precisa cuidar do espiritual dela, porque senão ela vai morrer de acidente de carro. Se vocês souberem quanto acidente eu já tive... O teu anjo da vida é bem mais forte. Com certeza. Eu levei isso, né? Mas eu tinha medo. E eu, na adolescência, eu ficava naquele transe de acorde e dorme. Esperando o que ia acontecer. Não, mas assim, até mesmo durante o dia ou de manhã, quando eu estava dormindo, eu acordo. Sabe quando você acha que você está acordado, você está dormindo, você não sabe que você está? Como se fosse uma hipnose. E eu via sempre na casa onde eu morava, a porta abria, eu via que alguém vinha e caminhava até mim e parava na porta e ficava me olhando. Jesus, amado. Só que eu tinha medo. Eu tinha medo. Sim, porque ninguém trabalhava com isso. E eu Antigamente não ninguém falava, E eu não né? entendia que, na verdade, era o meu mentor espiritual Sim, tentando me espiritual. trazer um chamado para mim. Te protegendo. Me protegendo, falando, eu tô com você. Glória a Deus. Eu tô te cuidando, sabe? Eu tinha medo e eu Sim, tentava me depois do que afastar cada vez aconteceu. mais. Não, obrigada. Aí foi em Laranjeiras do Sul, eu resolvi um dia ir numa casa espírita, Sim. sabe? Para conhecer um pouco Para mais. entender isso. Sabe que a nossa religião não nos abre portas para a gente entender muito essa parte, que é a minha católica. Mas a gente sabe que existe, porque... Vou pegar uma. A gente sabe que existem essas coisas porque as pessoas sentem, as pessoas buscam compreender e depois que compreendem conseguem conviver com isso e ajudar outras pessoas, inclusive. Mas né? antigamente Então, ninguém falava muito disso. Sempre existiu, mas eram- ninguém eram falava. internados como Era loucos, uma né? questão Doentes cultural mentais. também, eu Não, digo. meus não é pais questão do mesmo, eles proibido, não era culto. aceitam, né? É, com certeza. Deixa eu contar uma coisa, uma passagem para vocês. Quando eu morava em Gaspar, que eu ainda só namorava com meu ex, então eu morava na minha casa, ele morava na dele, né? Na minha kitnetinha lá. E eu dormia bem de frente para uma janela de vidro. E eu não tinha cortina nessa janela. Beleza, eu tava dormindo. Acordei 3 horas da manhã. Quando eu acordei, olhei o horário e pensei, meu Deus, alguma coisa vem, né? Alguma coisa vem. E não conseguia dormir. E daqui a pouco, naquela janela, começou um vulto para lá e para cá. Só que o que acontece? A janela era alta, porque a kitnet era alta, não tinha como alguém estar Sim. caminhando. Não. E eu fiquei, eu chego a me arrepiar. Eu fiquei com muito medo, né? Imagina, 3 horas da manhã aquele vulto e eu não sabia lidar com isso. Fiquei com muito medo. Aí, daqui a pouco, eu comecei a ouvir como se alguém estivesse rezando, orando, e peguei no sono. Acordei de manhã, antes de ir pro mercado, a minha mãe me ligou. Oi, bebê, tá tudo bem com você? Daí eu falei, tá, mãe, por quê? Porque o papai teve um sonho com você, que você estava caminhando num campo e você caiu numa poça de lama e estava afundando. E ele começou a te puxar, a te segurar para você não cair. E ele me acordou assustado e a gente foi orar por você. Que maltes, né? Eram eles orando de madrugada por mim. Vocês veem como é o chamado, como é a coisa? Né? É uma proteção espiritual. E aí tá.
Daí eu fui na casa espírita e comecei a me interessar. Eu não me interessei mais em seguir, em ir. Mas comecei a pegar livros espíritas Pra e entender. compreender. Só que eu tive um chamado que eu só fui entender no ano passado. Lembra lá da Dona Nazarete que eu contei para vocês? Que eu Sim. trabalhei na escola profissionalizante? Sim. Tinha a Dona Salete. Ela era da limpeza. E aí ela não sabia ler. Ela era analfabeta. E ela falou assim para mim, viu, tem um livro que me falaram e eu queria muito ler, só que eu não sei ler. E a Dona Nazarete, ela estava viajando dos Estados Unidos, né? Então a gente podia, né, ficar mais de boa. Você não lê meia horinha todo dia para mim esse livro? Daí eu falei, claro que eu leio sim, pode ser. Era Violetas na Janela. Eu já li há muitos anos. Foi o meu primeiro livro que eu li espírita, foi esse. Então, esse livro conta a história da Patrícia. A Patrícia, ela desencarna muito nova. E ela conta no livro, através de um médium que escreveu, como que é a outra vida lá. Como que é o processo de quando você desencarna e você está preparado e de você não estar, que você fica aqui na Terra ainda se alimentando de vícios que você leva na tua vida, de energias, coisas que você estava carregado aqui. Porque você só vai para o outro plano quando você estiver preparado, né? E aí, Eugênia, quando eu estava lendo aquele livro para ela, a gente tinha parte da cozinha, copo caía, quebrava, porta batia, sim. Socorro, Deus. Mas tudo E bem. daí, não? E daí Eu já li esse agora? livro 4 vezes, tá? Tão Parada que maravilhoso os copos. que Parada Sim, que é os muito copos bom agora. e é bem... Agora ele não, é agora não bem cai mais. Eu que não vou ler isso daí. Não, é bem curtinho, vale a pena, é bem legal. Sim, é porque eu tinha o chamado, mas eu não estava entendendo, eu só fui entendendo no passado. Eu trabalhava na UTI e daí alguém me orientou para ler. Eu fui ler, né? Na época que eu trabalhei na UTI, 15 anos trabalhei na UTI. Na UTI, ela lendo esse livro, imagina. Não, eu lia não só na UTI, depois que, né, coisas acontecem, como tu disse. Aí eu fui ler, também meu pai morreu e tudo, eu comecei a ler, para tentar entender algumas coisas, né? Então, foi o primeiro livro espírita que eu li, que uma técnica de enfermagem me falou, ó, Gladys, você tem que ler esse livro. Eu falei, não vou ler e tal. Não, daí eu fui ler. Bem interessante. Tá, pode continuar. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Nossa, vale muito Todo a mundo pena. deveria ler. E daí? Eu achei romântico Violetas na Janela, achei romântico. Mas é bonito, é violento. romântico. E você só entende a Violetas na Janela porque você chega no final do livro, quando daí ela realmente entende, né? Tudo como que acontece, dela olha na janela e tem as violetas na janela, né? E daí? Termina de Tá. contar agora. Esse ano, com todo esse processo que eu estava passando, né? Porque eu sozinha, meus pais moram no Rio Grande do Sul. Eu resolvi tomar uma vida sozinha. Sim. Então, teve muitos momentos, assim, de eu chegar no meu apartamento e eu entrar em desespero, né? E eu ver que eu estava seguindo uma vida ali onde eu só queria saber de festa e de beber. Porque eu estava, tipo, tentando amenizar um pouco da dor ali, né? Procurando festa, procurando amigos. Até que um dia eu cheguei em casa. Isso foi em abril, maio. E eu me olhei e eu falei assim, eu olhei no espelho e falei assim, o que tu tá fazendo com a tua vida? Era isso que tu queria? Ou você queria se separar, você queria sair do que você estava para você seguir uma nova vida e você achar um novo destino para você? Porque não é isso que está parecendo. E aí foi onde eu resolvi mudar. Eu, né, tirei cartas. Através dessas cartas apareceram muitas coisas, muitas revelações, muitas coisas que ainda vão acontecer. Ah, então, peraí. Eu estava mexendo aqui, escutando. Deixa eu ver se eu entendi. Você teve essa leitura, esse chamado, depois que leu aquele livro para aquela senhora. Não, esse livro já tinha entrado na minha vida lá em 2012. Mas eu não estava pronta para receber. E quando que você conseguiu compreender? Esse ano, quando eu resolvi mudar o meu espiritual. Quando eu vi que vida de festa, que amigos, que a vida que eu estava seguindo não estava E legal. o que te fez ter esse estalo? Porque eu chegava no meu apartamento e eu sentia um vazio, onde eu não queria estar ali. Eu preferia estar na rua, numa festa, fumando um narguilé com meus amigos, sempre com a cabeça ocupada. Pensa, se a Não casa da pensar. gente não for o lugar que a gente quer ficar, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa E está aí fazendo eu errado. resolvi assim, não, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar eu. Eu vou mudar o meu espiritual.
quando eu comecei a procurar essa mudança, as coisas começaram a acontecer de uma forma, de uma maneira, mas não lado bom, não tô falando coisas boas. Sério? Teste do universo, teste dos guias espirituais para saber se você está preparado. Meu apartamento, sozinha eu no apartamento, tipo, porta batia, barulho. Comecei a não dormir, vinham, me cutucavam. Eu tava dormindo, me cutucavam. Agora quando tu mudou de Laranjeiras para Dois Vizinhos? Isso, porque eu resolvi mudar de vida. Sim, eu resolvi sim, sair da verdade. frequência que eu tava, daquela vida carregada. Sim. Quando eu comecei resolvi sair da vida carregada, aqueles espíritos ruins, eles se incomodaram. Sim. Então, eles me testaram. Para vocês terem ideia do tamanho do teste que eu passei, porque as pessoas elas acham que é brincadeira isso. O tamanho do teste que eu passei, que eu tava já decidido, eu vou mudar de vida, né? Tava fazendo tudo certinho, bonitinho, eu passando esses perrengues, eu não vou desistir do que eu quero, eu não vou desistir, sabe? Porque eu tava me tornando leve. Um final de semana, no sábado, a minha pincher correu pra rua, um cachorro não foi e pegou ela. Tipo, quando eu vi ela gritando, eu olhei o cachorro com ela na boca, assim, o pescocinho dela. Me matou. Daí fui, não, tinha feito, nem era o pescocinho, era na barriguinha. Era nas costinhas, sabe? Furou a pele só. Foi uma perfuração, foi funda. Nossa. Deu uma semana certinho disso. É ruim de contar, sabe? Deu uma semana certinho que aconteceu isso, 7 dias. Eu levantei de manhã e falta do meu gato. Que eu vou olhar, eu ouço um miado, que eu vou ver na lavanderia, que eu abro a janela. O meu gato, ele não tinha pulado para baixo, 3 andares. Ele me olhou e miou assim, meu Deus, não acredito. Que eu chego lá embaixo, pensei, tá morto, né? Tudo estourado. Tava com a pata pendurada. Porque era para ser para mim, mas eu não tava entendendo. Aí, isso foi na segunda, quando foi na terça, o meu carro foi esse motor. Teste, provação. E eu, assim, firme, eu não vou reclamar. Gratidão, não vou reclamar, vai dar tudo certo, sabe? Eu acabado, olhava para mim, olheira, mal dormia, porque muita coisa, né? Energia, né? Toda uma mudança, né? O que Repentina. aconteceu? Eu tinha recebido o aviso, mas eu não soube interpretar. Aconteceu com a pincher, aconteceu com o gato. Quando eu fui na cachoeira, uma semana depois, eu chegando na cachoeira para entrar, resbalei com a perna esquerda, levei o pé direito, trinquei a fíbula. Eu entrei em desespero dentro daquela cachoeira. E aí eu falava, não pode que isso aconteceu comigo. E agora o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou me manter sozinha? Não tenho ninguém por mim, ninguém para me cuidar, ninguém para nada. E os amigos que estavam contigo na cachoeira, alguém te ajudou? Alguém esteve próximo? Sim, tava um amigo meu. Você tem um anjo de carne e osso? Tem um anjo, tem um anjo. O anjo já foi descoberto nas cartas, a primeira vez. E como é que foi encontrar e saber que aquele é o anjo? Então, quando eu... Será que é esse? Será que é aquele? Quando eu encontrei ele, porque eu tirei as cartas um dia antes e eu conheci ele um dia depois. Mas eu nem achava que ele era o anjo, né? Eu nem achava que ele era ele, que eu ia conhecer ele. Eu fui ter certeza uns 45 dias depois, conforme as coisas foram se... Porque quando foi tirado as cartas, falaram assim, você vai conhecer uma pessoa e ele vai vir para te mudar muito. Vai ser um desafio na tua vida. Ele vai mudar o teu olhar, ele vai mudar a tua pessoa que tu é. E daí, quando foi passando aqueles... Porque daí eu conheci ele bem nessa mudança espiritual, né? Quando eu fui conhecendo ele, eu fui percebendo, mas é ele. Aí que eu percebi, sabe? Quando aconteceu isso, tipo, se ele não tivesse comigo na cachoeira, eu não sei se eu não teria morrido. Porque, assim, quando eu resbalei, a pedra que eu resbalei fazia certinho um buraco como se fosse uma cadeira. Eu ia bater em cheio ou com a coluna ou com a cabeça. E aí, quando eu caí, eu falei, ai, que dor. Ele já virou e já me segurou. Porque eu desmaiei de tanta dor. Mas, gratidão por ter caído e ter trincado. Sabe por quê? Eu fiquei 2 semanas no meu apartamento, fechada. Sozinha, praticamente. E foi 2 semanas que eu silenciei pra mim. Eu resolvi que eu não ia comer nem carne. Pra mim,
entender o porquê que eu estava passando por aquilo ali. Sabe por quê que eu estava passando por aquilo ali? A minha vida estava tão acelerada, numa frequência tão rápida, trabalho, dorme, acorda, trabalho, dorme, acorda, que eu já tinha saído da frequência de festas e amigos, né? Muito festas e amigos. Mas eu estava suprindo em, trabalha e acorda e dorme, trabalha. Eu não estava olhando para mim. Eu não estava olhando para o meu espiritual, como que estava, o que eu precisava ajeitar. Então, foi 2 semanas de silêncio para mim entender o que mais eu precisava mudar, para mim entender, tipo, a pessoa que eu estava sendo. Que por mais que eu estava tentando trabalhar nisso, ainda tenho, né? Sempre a gente tem o que melhorar. Tanto que eu falo essa semana que eu melhorei mais uma questão em mim espiritual. Então, assim, eu precisei passar por isso para mim criar paciência. Eu não tinha paciência para nada. Porque era tudo corrido, você acabou de dizer, Eu queria né? Você tudo é acelerado. pra agora. Agora vai limpar a casa com um pé, com uma bota ortopédica, botar uma cadeirinha. Ai, você não consegue. Vai no banheiro devagar, vai tomar banho com uma cadeira. Esther, agora vou fazer uma pergunta bem, de repente, é difícil de responder. Onde fica Deus? Onde você vê Deus entre essas cartas, essas visões, a tudo isso? Como tu consegue conceber a existência dele ou não? Explica pra gente. Deus acima de tudo. Deus é amor. E tudo que ele criou é amor. Tudo é de Deus, ele sai em tudo. Sim, Deus é amor. Então, assim, quando eu tenho o hábito de agradecer a uma flor, ao bichinho que eu tenho, Deus está ali, porque Deus criou. Entendeu? Então, para mim, Deus acima de tudo, Deus é amor. E até, eu acordei bem ruim na quinta-feira. Quando o relógio despertou, eu acordei com aquele sentimento, assim, eu senti aquela azia na barriga, que eu não estava muito bem essa semana. Eu pensei, meu Deus, eu tô com azia já cedo. Sabe quando eu fui pensar para reclamar? Quando eu pensei para reclamar, eu abri a boca alta e falei, gratidão por mais um dia. Gratidão por acordar, gratidão por ter um apartamento, gratidão por ter um emprego, e levantei da cama. Eu me policiei. Quando a gente se policia, quando a gente aprende a se amar, a gente consegue entender esse sentido das coisas e amar as coisas. Mas para isso a gente também precisa amar Deus, a gente precisa entender quem Ele é na nossa vida. Então, E quanto tempo que tu tá morando em Dois Vizinhos agora? vai fazer 1 ano agora, dia 20, dia 18. E tudo foi evoluindo, então. Se você olhar para trás, nossa, você vai dizer, pelo que você contou, tudo foi evoluindo, né? Eu tenho só a agradecer, sabe? Porque eu vejo assim, a cada dia mais, quantas pessoas elas vêm até mim para conversar, me procuram para falar dos seus problemas, confiam em mim, me procuram por causa da minha profissão hoje, de ajudar elas. Então, eu só tenho a agradecer. Só evolução, e 2026 vai ser mais evolução ainda, porque eu quero trazer muitas novidades. E tudo foi acalmando daí, agora. Sim, porque eu entrei numa frequência que eu Pararam falo, de provar, de testar. Diferente. Sim. E eu falo assim, ó, quando a gente entra na frequência, se a gente só reclamar, a gente está na frequência de trazer pessoas que só reclamam e trazer problemas. Quando a gente agradece, quando a gente muda, a gente vai atrair pessoas boas, pessoas felizes. Isso é o que eu trabalho também no emagrecimento, entendeu? Quando eu falo para minhas alunas, se vocês ficarem pensando, eu não vou conseguir, eu tô gorda, eu me incomodo, você vai ficar atraindo aquilo ali. Quando você mudar e aprender a se amar do jeito que você é, mas você quer melhorar, tudo começa a trabalhar na frequência que você está trabalhando, na frequência que você está trazendo. E é o que eu vejo para mim hoje. Antes eu vivia com medo. Eu não vou comer um cachorro quente final de semana, porque senão eu vou ganhar uns quilos. Você vai atrair aquilo ali. Você vai ganhar aqueles quilos. Hoje você consegue comer o que você quer sem essa culpa, sem esse negócio? Consigo. A gente não deve carregar culpa. A gente não pode carregar culpa. A gente não pode se culpar. Até mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que ver com os olhos assim. Eu fiz isso, não foi legal, mas eu vou melhorar. Tem que haver o arrependimento de coração, mas não carregar uma culpa que te impede de viver, de fazer melhor, de fazer o bem. Isso, porque quando a gente carrega a culpa, a gente vai ficar ali numa frequência se culpando a toda hora, sabe? Como se você estivesse se batendo. O bem não nasce, né? As tuas atitudes boas não nascem se também. batendo, e isso é para o emagrecimento também. Tipo, eu fui lá, tudo bem que eu abusei. Digamos, chegou numa sexta-feira de noite, eu comi um lanchão. Eu vou ficar carregando culpa. Sabe o que o teu cérebro vai fazer com essa culpa?
Ao invés de no sábado você retomar a tua dieta e ir treinar de manhã e queimar aquele cachorro, aquele lanchão, você vai pensar, já fiz isso mesmo, vou comer mais uma besteira, não vou na academia. Porque você carregou culpa, porque você ficou com aquele sentimento. Agora, se você foi lá, comeu o teu lanchão, acordou no sábado, ai, comi aquele lanchão, agora eu vou lá treinar e vou queimar. Agora eu vou lá e queimo esse lanchão. Pronto, sabe? É a frequência que você tá. Que bacana. E você gosta de trabalhar mais como personal ou dentro da academia com os alunos? Hoje, como que você se vê? Então, eu já estava trabalhando desde 2023 ali como professora dentro de academia, atendendo. Eu amo, né? Eu amo trabalhar com os alunos. Esse contato com as pessoas é bom. Eu adoro o contato, eu adoro saber da história, né? Quer mais cafezinho? Quero. E eu sou muito assim, ó. Eu chego... Deixa eu tomar mais um pouquinho desse. Porque senão tá frio dela, acaba tá esfriando. gelado. O que acontece? É que também eu falo, né? Mas é para falar que bom a gente ouve, hoje a gente fala menos. Então toma quentinho. Eu sou daquela que vai cutucar, né? Eu não consigo deixar ninguém quieto. Aí eu vou lá e já pergunto, e como é que foi teu dia? Aí que eu já vou conhecer a história da pessoa. E eu gravo os alunos, né? Então, eu vejo assim, danadinho, ficou 3, 4 dias sem vir. Quando aparece, eu já falo, tirou férias? Tava de férias, eu já faço assim, eu já vou cutucar. Então, assim, eu adoro. Mas mesmo como personal, eu vou estar dentro da academia. Eu vou poder cutucar ele, sabe? Com certeza. E é que no personal eu trabalho de uma forma mais os meus, né? Só que agora era necessário isso para mim, porque para 2026 eu quero entrar mais na área do emagrecimento como terapeuta. Então agora em janeiro eu vou fazer um curso em Foz de hipnose de emagrecimento. Porque é uma área que eu amo, sabe? É a psicologia, é o cérebro junto com o emagrecimento. Quando a gente entende que o emagrecer não é só a dieta e só o exercício físico, e sim a nossa mentalidade, o processo vai ficar mais fácil, o processo vai fluir para você, porque o universo vai te entregar, a tua mente vai te entregar, porque a gente tem o consciente e o subconsciente, daí o que acontece? A gente tem que mandar a informação para o consciente e para o subconsciente. Por isso que eu tenho que fixar a ideia que eu mereço ser magra, que eu, sabe, agradecer mesmo que não seja, para você entregar aquilo para o subconsciente. Porque daí você vai começar a agir como uma pessoa saudável, como uma pessoa que está feliz com a rotina. Porque e aos poucos vai melhorando quando você percebe. Sim, né? Porque muitas pessoas, elas veem assim, ó, como sacrifício ir para uma academia ou fazer uma dieta. Então, se você vê como sacrifício, você já vai estar entregando como, tipo, nossa, eu não quero fazer. O teu cérebro não vai te entregar o que você merece. Porque você está tratando aquilo ali como uma coisa que está te doendo. Então, a gente tem que aprender a entrar no processo e gostar do que está fazendo para você ter a entrega do resultado. Eu acho que eu fico impressionada, porque eu vi assim, um diferencial no teu ser profissional, que é você ter um conhecimento e trabalhar como profissional trainer, e também uma parte espiritual que acolhe, que faz uma leitura de coisas que não é física na pessoa, não é no corpo, né? E você pretende trabalhar com essas duas linhas, unificar elas e ser uma profissional diferenciada assim nisso. Eu tanto quero fazer doutorado para virar doutora, especialista em emagrecimento, e como eu quero trabalhar a parte da terapia, né? Tanto que a hipnose que eu já vou fazer mês que vem já é para isso. Porque assim, ó, eu tive até 2 alunas que iniciaram comigo agora semana passada, elas de 39 anos e outra de 43. Elas nunca treinaram na vida. Nunca. Uma nunca nem entrou na academia e a outra já tinha entrado e desistiu. Eu perguntei assim, como que vocês me conheceram? E por que vocês vieram? Eu gosto de saber, por que vocês vieram até mim? Uma falou assim, a minha irmã te viu no Instagram, o jeito como você falava, e me indicou. E daí, quando eu te mandei mensagem, o jeito como você me acolheu nas mensagens fez com que eu viesse e treinasse com você. Importante. E a outra falou assim, eu senti tipo uma segurança, né? Quando você veio, você falou comigo, me senti à vontade. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Essa troca que eu tenho quando elas me falam, ou quando elas chegam em mim e falam, nossa, eu tô emagrecendo, né? Tô me sentindo bem. É tão satisfatório porque eu passei por isso. Eu entendo a dor. Sim. Então, eu sei como é eliminar 22 quilos, como é você se olhar no espelho, você se sentir bem, você estar feliz. E quando eu vejo elas desanimadas e coisa, eu não tento, tipo assim, falar do corpo delas.
Não é isso. Não é isso. É botar na cabeça delas que elas precisam se animar porque elas estão no processo, que elas precisam entender a dor delas para conseguir ter o resultado. E daí eu converso, quando elas já estão rindo, já estão à vontade. E é muito gostoso isso. Eu não me imagino hoje, sabe, não estar com elas, não Que ter bom. as minhas alunas. Que bom. Tomara que essas alunas se ampliem mais, né? Com certeza. Rosângela? E Cada qual que é a dia mais. ideia? É permanecer em Dois Vizinhos ou é, de repente, vir para outra cidade? Conta para nós de onde que é o garotão. Aí você falou que tem Ela um tá iniciando, coração. menina, tu já tá mandando ela para outra cidade. Ah, não sei, quero saber. Eu sou Claro, curiosa. não, Ela falou olha, que ela tem essa ano. perspectiva. Tô brincando, ela já tá te mandando para outra cidade. Ela tá... Vai que a cabeça já está pensando. Então, eu ainda estou em dúvida se eu vou conciliar Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, porque hoje eu tenho já, né, quase 15 alunas, e eu não me vejo abandonar elas. Uau. Então, assim, Isso mesmo. talvez eu concilie, tipo, atender lá 2, 3 vezes na semana, 2 vezes aqui. Eu estou com planos de seguir essa linha também da terapia, do emagrecimento, e talvez eu consiga conciliar também as 2 cidades, Isso. porque são cidades Eu próximas, peguei- né? Ah, isso mesmo. Então, no morar, eu acho que eu gostaria de vir morar para Beltrão, porque eu acho essa cidade maravilhosa. Né? Eu já É. estava com planos de vir agora, mas daí eu já passei por essa mudança de, né, começar como Sim. personal. Daí eu falei, não, vou dar mais uma seguradinha. Claro. Mas eu Com estou... o tempo. Viu como meu tiro não sai errado? mas Eu sou fantasiosa, sou romântica. Ela falou, vai trazer. quando ela falou que ela tem um anjo protetor, eu já na minha cabeça Tu já... tá achando que o anjo é por aqui? É, nem eu perguntei acho. isso, tô ouvindo. Da onde que é o teu, encantada com a o história teu anjo? dela. Me conta pra nós, que idade tem esse anjo? Ele é mais velho que você, é mais novo, tem a mesma idade, a mesma... Mas Conta o pra que nós, fica como que... perguntando Eu essas quero coisas? saber essas Tô coisas. brincando, viu? A gente Ela é sempre curiosa, pergunta. né? Ela é curiosa. Não, tá aí, ó, e alerta hoje. Não, eu coloco Toda cada- amarela, toda bonita, eu coloco energia, cada uma das né? nossas- Olha, se pode. Eu deixo os nossos convidados em cada saia justa, né? Deixa. Não. Curiosa. Então, ele é mais novo que eu, né? Aí, até alguns meses atrás, eu falei, meu Deus, não vai dar certo esse negócio. Quantos anos? Ele tem 22, eu tenho 30 hoje, né? Uau. Mas mesmo assim, a minha mãe, quando viu a foto, meu Deus, bebê, minha mãe só estiver vendo, meu Deus, bebê, que novinha, mas é muito Pegou pra novinha. criar esse menino. Mas eu nem contei pros meus pais ainda, assim, sabe? Né? Tô pensando. Ele é de Francisco Beltrão, né? Mais novo que eu. É um amor de pessoa, que nem eu falei, entrou na minha vida para me mudar como pessoa, para me mudar o meu olhar, tudo. E eu sempre mando assim para ele, gratidão de ter na minha vida. Desde quando eu conheci ele, porque feliz. ele mudou muito Que bom. como pessoa, sabe? Que bom. E eu sempre falei assim para ele, nossa, você sendo mais novo do que eu, mas o olhar das coisas que você fez ao ter é tão diferente, sabe? Que eu não tenho, assim, o que falar dele. A gente tem, né? Nós estamos ainda se encaixando, se conhecendo, não temos ainda um namoro, mas estamos se encaminhando, até como a gente falou, vamos se conhecer, vamos nos permitir, né? Eu acho que é interessante quando você se permite conhecer outra pessoa de idades diferentes, porque você também absorve muito, aprende muito, também ensina muito. Acho que é uma riqueza também, Sim. né? Eu sempre fui meio carola, assim, né? Eu acho que se eu tivesse uma nora mais velha que meus filhos, assim, eu ficaria meio assim. Mas sabe que pensando hoje, tem uma nova visão, né? Se os meus filhos encontrarem uma mulher assim, linda, maravilhosa, eu queria, ainda Eu mais com essa tenho que energia ir, evidente, eu ia até me consultar com ela, Ai, né? Rosângela, Vai que o universo agora os atrai. filhos embaixo da asa dela. Sim, então Ah, tudo que lá em viu? casa. Aham. Eles estão tudo lá em casa? Eles Não, eu tô bem saíram quietinha, ainda? tô ouvindo aqui, porque eu não tô acreditando que ela tá falando isso. É que a Rô, ela aparenta ser uma mãe bem ciumenta, né? É, né? É uma Aham. mãe bem coruja, assim, né? Não, Carola, ela falou que tá é, né? certo, né? E olha que eu não sou assim, aquela mãe que não dorme quando os filhos não chegam. Muito pelo contrário. Se eu sinto onde é que estão, qual é o perigo, eu rezo um creio, puf, apago. É minha um cuidado filha- espiritual. A minha filha me disse, mãe, você é a única mãe que não espera a gente, não tá nem aí onde é que eu tô. Eu falei, filha, eu rezei por você, quem sabe as outras ficam preocupadas, mas não rezam. É. Eu rezei um creio e puf. Não, e daí, ó, Não tem um, viu não que consigo. interessante agora o que ela falou? O que eu falei agora para vocês? Frequência, energia. Se a mãe ficar preocupada, pensando, Ela não ai, consegue ir lá. acidente. Não, mas ó, Os seus pais acordaram e rezaram por você, né? isso. Foi uma atitude. Imagina se a mãe e o pai entram na frequência, mas tá lá. E se der um acidente, e se der isso, e se der E aquilo. não dorme, se O vê. que tá puxando? Tá, né? Tá naquela frequência, tá naquela energia. Agora não, a mãe vai lá, acorda, reza, pede pra que nossa, que é uma frequência, uma energia melhor do que essa, ainda mais de mãe. Eu não vejo a hora, né, de ser mãe. Eu não vejo a hora. Porque até eu falei, né,
a minha probabilidade ela é mais baixa por conta de ter um tudo que ovário só, passou. tudo que eu passei. Mas não é Eu impossível. menstruei muito novinha, com 9 anos também. Mas eu sempre falo, para Deus Com tudo é 9 anos, possível. nossa. Para Deus é tudo possível. E eu acredito até hoje que se eu não tive, porque eu não estava preparada. E eu tenho certeza que eu vou ser coruja também. O que tu sentiu desse bate-papo hoje, Gladys? Gostou de conhecer a nossa convidada? Diferente, né? De todos os que a gente, Bastante que eu diferente. participo, assim, totalmente diferente. De quem vem aqui ou quem a gente traz, né? E bem legal, bem interessante, gostei. Sim, fiquei até mais quieta, né? Como eu falei, eu falo Mas muito. também eu falei, né? Não, mas foi muito bom, né? Uma história diferente, uma vida diferente, aonde ela chegou, de onde ela saiu, tudo que ela passou. Isso aí, firme. Que bom. Uma energia gostosa, Muito né? boa, muito boa. Que bacana. Não, e eu tava, sabe, vou falar pra vocês, eu tava já rezando há uns 3 dias, por favor, meus guias espirituais me orientem, porque eu tava morrendo de medo, né? Nunca tinha vindo, nunca tinha participado. E eu cheguei aqui, foi tão natural, a energia de vocês é muito boa, que também bom. muito gostosa. Graças a Deus eles deixa falam pra nós, né? Não, mas a energia de vocês, assim, dá pra Que ver bom. que é muito bom. gostosa e gratidão em conhecer vocês, né? Bom, nós também agradecemos, né, essa oportunidade de estar aqui e poder conhecer você também. Senão, quem sabe a gente nem se encontrar, né? Esther, fala para nós, quem quiser conhecer melhor como profissional, como que encontra? Pelo Face, pelo Insta? Tem um número? Como é que funciona? Então, hoje, quem quiser me conhecer, saber um pouco mais da minha história, Seu trabalho. ver como é meu trabalho, eu trabalho tanto com atendimento presencial em 2 vizinhos, né? Quanto com atendimento online também. Então, dá para fazer bem legal um acompanhamento, uma avaliação, prescrever exercícios. Também pretendo trabalhar com a terapia online, assim que eu me aperfeiçoar melhor. Porque hoje em dia é uma área que vem crescendo muito, né? Sim. Então, quem quiser me conhecer, meu Instagram é Esther Pinheiro Personal Trainer. Vai aparecer uma moça de boné vermelho, sou eu. Aparece, quando procura ali Esther Pinheiro Personal, já aparece, né? No E- Insta? No Face? No Insta. Tem Face também? Tem o Face, mas não estou usando muito, né? O tá só Esther Pinheiro, é mais o Instagram, até porque hoje em dia é o... No Instagram. Quem quiser meu telefone também pode me chamar, é no 47 991 60 7880. Também atendo pelo meu WhatsApp, né? Sempre tem alguém querendo informação, tudo. Até porque quando a gente entra nessa área, tem bastante alunos que vêm de outras cidades, de outros estados. Sim, Eles com acompanham certeza. e, né, se sentem tão à vontade, porque eu sou uma pessoa que vive postando vídeo e conversando. E eu converso lá no Instagram como se eu tivesse, né? Nossa, Em com a casa. pessoa ali. Uma pessoa, isso é maravilhoso, né? Que bom. E seria isso, no Instagram e no meu telefone. Olha, parabéns para 2 vizinhos que ganhou uma profissional maravilhosa. Vamos torcer que venha para Beltrão também, né? Porque a Também gente precisa isso aí vem somar trazer também mais gente, pouquinho. apesar de nós termos também excelentes profissionais aqui. Um grande abraço a todos que trabalham como personal trainers, inclusive para o meu genrinho, né? Digamos assim, que também é personal trainer. Então, a gente gosta muito de ver o trabalho deles lá nas redes e tal. E a gente sabe a diferença que vocês fazem na decisão da pessoa, ou na precisão dela. Vou lá porque o médico pediu. Vou lá porque eu sou obrigada. Vocês acabam, de repente, fazendo aquilo funcionar, fazer da forma certa, né? Porque se a gente vai fazer um exercício sem um acompanhamento, a gente não sabe a quantidade, o peso, essa É se coisa machucar, toda, né? Machucar, Que é muito que acontece. Às vezes a pessoa nunca foi, vai lá, não sabe direito. Porque, assim, dentro da academia, sempre tem os instrutores que estão ali. Mas, às vezes, o Não dá fluxo é tão conta. grande, até eu falo assim para as pessoas. Às vezes, o fluxo é tão grande, a gente não dá conta de conseguir ter um olhar, assim, de todo, né? Diferenciado, é. E daí a pessoa vai lá, às vezes acaba fazendo uma coisinha errada, acaba se machucando e não voltando mais para academia. Então, quando não sente segurança de treinar sozinho, procura um profissional para se orientar. Às vezes não vai ficar ali o resto da vida com o personal, mas vai pegar o jeito de treinar, de ajustar o aparelho, né? Aprender, Vale a pena o investimento, porque também Sim. você vai ter que investir, né? Sim. O profissional não trabalha de graça. Mas esse investimento, às vezes, vai te livrar de você investir numa outra coisa que você não queria, né? Vai Assim, te dar um eu resultado. falo por mim, é que eu tenho um olhar, né? Eu tenho um grupo com as minhas alunas ali, daí eu tenho um olhar muito mãe para tudo, né? Então eu me preocupo muito. Eu mando, tá tudo bem com vocês? Foram treinar hoje? Porque além, tipo, às vezes elas fecham o pacote comigo 2 vezes na semana, fora essas 2 vezes na semana, elas precisam ir mais 2 para fazer um abdômen, um braço. Foi treinar braço? Ai, prof, não gosto de treinar braço. Ah, não gosto de treinar braço, né? Vai ficar com o braço mole, então, né? O Eu resto falo. firminho, o braço dando tchau, assim. E a dieta, como é que tá?
A dieta, né? Eu pego muito no pé delas. E agora, chegando ao final de ano, você me fala em dieta, né? Aí eu falo para elas assim, porque do mesmo jeito que vocês me pagam para entregar o serviço para vocês, eu quero resultado. Eu quero ver vocês, né? Então, eu cobro muito elas e é muito gostoso. Mando frase motivacional, até trouxe aqui. Mando frase motivacional, mando dicas. Às vezes eu invento alguma receita lá em casa. Olha, o que eu inventei, façam para provar. Que bom que ela já faz, adora cozinhar, ela já vai Sim, fazendo e as alunas vão vendo o que ela faz. Não, sabe Muito que bom. esses dias, até né, prolongando mais um pouquinho, esses dias o rapaz, eu falei pra ele, viu, faz uma panquequinha aí na tua casa. Ah, mas não tem farinha. Eu falei, pega uma farinha de arroz, se tiver aí. Ele falou que tinha. Aí foi ele tentar, e daí me mandava vídeo tentando fazer a panquequinha de arroz. Sei que no final, com a ajuda da mãe dele, teve sorte. Conseguiu fazer a panqueca. Que bom, Bacana. Esther, você trouxe mensagens, frases motivacionais aí para falar. Gostaria de mandar um abraço especial para algumas pessoas, Aquatec Piscinas, que a Elísia, o Givanildo, o Cláudio, esse pessoal maravilhoso que são parceiros do nosso espaço. A Rô Andrés, ela tem o cantinho da Rô, ela que faz essas maravilhas aqui, ó, um porta xicrinha, copinho, para nossas xícaras, nosso cafezinho gostoso, faz toalhinhas. Agora de Natal fez coisas maravilhosas, guirlandas. Procura lá, espaço da Rô Andrés, você vai encontrar a artesã maravilhosa aqui de Francisco Beltrão. Minha vizinha, inclusive, lindos, uma né? pessoa maravilhosa. Sim, muito lindos. A PP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Francisco Beltrão também são parceiros nossos. A gente sabe a importância dos sindicatos para defender os direitos dos trabalhadores, né? Para motivá-los a lutar pelos seus direitos. Então, nossa gratidão por estarem conosco. Também, Gladys, um agradecimento muito especial ao Edson Conselheiro, maravilhoso secretário municipal de saúde de Francisco Beltrão. Esteve aqui conosco, uma pessoa simples, um conhecimento assim enorme, esteve me recebendo inclusive essa semana, e a gente viu assim que não mede esforços para ajudar as pessoas, Com né? certeza. Dentro do que é possível, dar aquela esticadinha. A gente sabe que o cobertor é curto, né? Se você cobre bem a cabeça, descobre o pé e assim vai. Mas sabe que trabalhando bem, usando bem os meios que a gente tem, o material que a gente consegue fazer muito mais, né? E quando as pessoas estão dispostas a fazer isso, a trabalhar para que os bens públicos sejam bem utilizados e atendam melhor a população, tudo flui, né? Então, parabéns ao prefeito aí pela escolha do secretário, maravilhosa mesmo, assim como os demais secretários também, não puxando saco de ninguém, mas a gente conhece, né? A nossa vice, a professora Lourdinha, maravilhosa. Enfim, nossa gratidão a todos que passaram por aqui, que nos acompanham. Gratidão por você ter aceitado estar aqui conosco. Deus abençoe, ilumine, que continue mandando vibrações, coisas maravilhosas, que tudo aconteça conforme a vontade dele, né? Porque quando acontece conforme a vontade de Deus, às vezes contraria a gente num momento, mas depois a gente vai entender o porquê que aconteceu daquele jeito, né? Já pensando nisso, deixa eu mostrar aqui para as pessoas, né? Aqui é o menininho Jesus. A gente está na época do Advento, à espera do nascimento do menino Jesus, da festa, né? Do nascimento do menino Jesus, do Natal, que ele possa nascer no coração da gente de verdade, que muitas pessoas às vezes estão vivendo situações difíceis, provações na família, no trabalho, e essas provações fazem com que a gente queira pôr para fora todas as nossas garras, né? Tudo aquilo que a gente deixa num canto lá, porque eu sempre digo que a gente tem coisas boas dentro da gente e coisas ruins. No universo a gente é feito das duas matérias. E vai crescer mais aquilo que a gente alimentar mais, aquilo que a gente vibrar, como você disse, né? Então, se a gente não tomar cuidado, quando vem essas provações, a gente pode ficar reclamando, atraindo mais coisa ruim, apresentando mais coisas ruins para o mundo, e a gente não é para isso, né? Eu acredito que Deus, ele deixa a gente ser provado, até porque é bíblico, né? Jó foi tão provado, foi tirado tudo, mas ele não perdeu a fé em Deus, a confiança que é no amor, que é esse Deus que transforma todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. Eu acredito muito nisso. É que o Espírito Santo é aquilo que transforma, aquilo que te dá ânimo, é esse vento que sopra e leva as coisas ruins, mas a gente precisa confiar nele e viver na nossa fé do nosso jeito. Se você é católico como eu, viva a sua fé católica. Se você tem outro tipo de fé, viva a sua fé que seja para o bem, né? Para o amor, que seja aquilo que realmente faz o bem ao outro. Não importa como que você imagina o teu Deus, como você chama ele, ou como você cultua para ele, né? O importante é que o resultado disso seja as coisas boas, sejam boas atitudes, seja o acolhimento, melhorar o nosso caminhar, né? Eu tenho
uma amizade muito grande com o Padre Antônio. Um grande abraço ao Padre Antônio, que ele está em Enéas Marques agora. Ele sempre diz, caminhando, vamos caminhando, porque a vida da gente é um constante caminhar. Caminhar para a evolução, para a melhora, que é o caminhar para a vida eterna, para Deus, né? Acredito que quando a gente ficar perfeito para Deus, a gente para de caminhar. Ou ele vai nos perdoar e nos fazer perfeitos, né? Mas a gente já vem perfeito para que a gente possa caminhar. Porque se a gente tivesse perfeitinho, que graça ia ter, né? Todo mundo perfeito. Não ia ter evolução. Sim. Você não teria as tuas decisões. Então, isso é bom. Ao mesmo tempo que nos traz as dificuldades, que nos faz chorar às vezes, nos faz deprimir, parar para pensar, pera, o que está dando errado? Está dando tudo errado. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra, você pode melhorar aqui, você pode ser grato, você não está sendo. Olha, são pequenas coisas que mudam. Como você disse, quando você decidiu mudar de vida, você mudou muitas coisinhas, né? Sim. A forma, inclusive, de arrumar a casa da gente, o dia a dia da gente, que passa tão corrido, tão batido, a gente levanta, às vezes, não diz nem bom dia, Deus, bom dia, né? Sim. Não se olha no espelho, não se enxerga, olha que maravilhoso. A gente só se ali, tem uma ruga aqui, outra lá, né? Então, que a gente lembre disso nesse tempo, que seja realmente um tempo para que a gente possa se preparar, que a gente possa colher as bênçãos com o Advento e com o Natal. Que as festas de final de ano de todos sejam maravilhosas. Amém. Agora a gente está cantando de Gobel já, né? Eu trouxe até o Papai Noelzinho aqui. As cidades estão Mas também hoje enfeitadas. mesmo eu gravei um vídeo no meu Instagram alertando, né? Falei, vocês viram? Estamos a 25 dias do Natal, do Ano Novo. Que já passamos. E o que a gente sempre faz todo Ano Novo? Foi a mensagem que eu passei hoje no meu Instagram. Ai, porque, né? Vamos dar o exemplo de 2026. Agora, em 2026, eu vou ser diferente, eu vou fazer isso. Daí eu falei, claro que eu vou falar da minha área, né? Falei, né? Que é atividade física. Agora, em 2026, eu vou começar a atividade física, eu vou mudar de vida. Tá, pergunto para vocês. Por que não mudar isso? Agora eu vou ser diferente e não começar agora, mudar esse padrão de pensamento e começar 2026. Gratidão por já estar fazendo a diferença e estar mudando de vida. Estou no caminho. Né? É. Que visão diferente, né? Não esperar. Por que esperar? Já esperou quantos anos? É verdade. Gratidão. Gladys, eu vou deixar a palavra com você. Aí vou para lá. Esther, eu esqueci de pedir para você uma música para a gente finalizar o nosso podcast. Tem, de repente, na mente assim, alguma canção que você gosta, nem que seja aquela que você usa para malhar, que seja brasileira, hein? Senão eu não vou conseguir achar lá. Não tem nada música, agora você me pegou. Te peguei. Vai pensando. Esqueceu de perguntar. Se perguntar antes. Eu sempre tenho, mas agora deixa eu achar aqui no meu Spotify. Lembra que tem que ser português. Não, eu quero só agradecer, né, nossos ouvintes e que mais uma vez a gente está aqui hoje com a Esther e que assim que possível que as pessoas continuem ouvindo a gente sempre procura trazer mulheres guerreiras, mas também alguns homens também a gente tem trazido, né, e a gente tem se surpreendido. Então, com tudo que aconteceu aí, o que está acontecendo no país, no mundo, essas questões da violência da mulher também, né, que a gente passou essa semana, que todo mundo fique alerta, que as mulheres sejam mais fortes para se ajudar, para nós conseguir visualizar a outra diferente também, e que elas possam pedir o socorro das pessoas que estão mais próximas delas também, porque isso existe, né? Você entrou no assunto e é isso, e também quantas mulheres que estão passando por isso, que você passou e que você teve essa força para sair, né? E quantas que precisam disso também, né, Esther? Então é isso. Eu acho que a gente vai ouvir uma música que a Esther escolheu e já vou dando um tchauzinho aqui. Não, mas antes eu quero que a Esther fale as suas frases positivas ali que ela, então né? tá. Vamos ouvir e depois Esther, também ela uma pode ter frase espaço para suas positiva, considerações então, tá bom. finais. Então, assim, achando. eu trouxe 2 frases de Carl Jung sobre motivação, né? Que eu uso muito desde quando eu resolvi mudar. A primeira, conhecer a si mesmo é o início de toda superação. Quando a gente resolve mudar de vida, não adianta a gente simplesmente mudar de vida, querer fazer coisas diferentes. A gente precisa se olhar e conhecer a nós mesmos. Olhar a menina dos nossos olhos, aquela criança lá atrás que a gente tinha,
para a gente conseguir mudar os nossos padrões, os nossos hábitos, a nossa vida. A outra frase: a transformação começa quando você aceita quem realmente é. Então, você se conheceu. Mas tem que se aceitar. E agora você se aceitou. Quando você se aceita, você muda. Porque você não vai mudar para os outros. É que nem eu falo do emagrecer. Não mude pelos outros, porque os outros estão vendo. Para si, por você, pela tua saúde. E a frase que é minha: nem todos os dias estaremos com vontade de treinar, mas o resultado vem da disciplina. A motivação vem do primeiro passo ao sair de casa. Porque os hábitos, eles são difíceis. Mas quando a gente tem a constância, você esquece do hábito. Porque é a constância. Aquilo já virou automático para você fazer o melhor por si. Então, nunca é tarde para a gente começar, independente da idade. O importante é a gente se amar e se cuidar e aceitar o processo. E assim, a gente pensa na saúde também, porque faz parte da saúde, né, de cada um. Então Ai, é que isso. lindo. Gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite. Adorei passar essa tarde aqui com vocês. Gratidão. Espero que eu possa ter ajudado muitas pessoas que estavam aí nos ouvindo também, com o meu conhecimento. E quando precisarem de mim, já sabem agora onde me encontrar. Vamos chamar ela para Beltrão, né? Sim, vai ter que vir para cá, né? Gostou de estar aqui no nosso podcast? Gostou desse formato também, Esther? Adorei, amei. Quando você vir para cá, de repente até pode vir aqui trabalhar com a gente no nosso podcast. Temos espaços, né, Com Gladys? certeza. Cabe ainda mais umas 2 mulheres aqui com a gente, né? Muito bom. Seja bem-vinda a tudo aquilo que você sonhar e desejar que o universo lhe traga. Amém. Gratidão, já aceito. Que bênção. Gente linda, tchau para vocês. Até sábado que vem. Obrigada por estarem conosco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos ouvir a canção, então, de Ana Vilela, Trem Bala.